Então, vamos pessoas, Vai ter então, um somos minuto. em 17 agora, já tem aqueles 5 minutinhos de tolerância, até passou, né? E o tema hoje vai ser de sanguínea, muito bom. A doença como linguagem da alma na criança. Eu adoro esses temas que envolvem criança. Muito bom, porque fala de quem somos hoje, né? Eu adoro os temas que retratam, ou que analisam a infância, porque eu tenho certeza que o que somos hoje carrega muito do que foi construído na nossa infância. E isso me marca. Marca porque eu vejo em mim mesmo isso acontecendo e vejo acontecendo nas minhas filhas, vejo acontecendo nas crianças que me rodeiam, né? Como é verdadeiro essa premissa de que a primeira e a segunda infância é decisivo na formação da nossa personalidade. Inclusive, fica até a deixa para tu, César, que não gosta de dar tema, preparar um tema nessa área, porque a psicanálise é muito forte nisso, né? A psicanálise, com alguns estudiosos pós-freudianos e contemporâneos a ele, Winnicott, é muito Uhum, forte, né, no estudo da infância e das uhum. consequências dela. Pois é, Então, vamos passar para alguém. Eu empresto o livro. muito bem. Rinaldo. Tudo é Rinaldo, meu Deus. Mas eu queria, já que eu estou falando de tema, eu queria compartilhar com vocês isso aqui. Ó. Deixa eu só mostrar para vocês essa telinha aqui. Pronto, essa é a situação atual do nosso calendário de agosto, setembro e outubro. Eu espero que vocês estejam enxergando bem. Se não tiver, eu posso ampliar. Tá Dá pra certo? Como ver, vocês Drica. podem Ah, tá ver, bom. tá bom agora, né? Tá. Agosto está preenchido, tá certo? O primeiro, 1 de agosto cai num sábado. Então, o que Suposta volta. acontece? A gente estamos programados para voltar 1º de agosto, com a ressalva com a ressalva de tudo correr bem no mês de julho. Quando eu digo correr bem, se a gente conseguir perceber a contaminação, né, que aquela curva de contaminação está realmente seguro, que é seguro a gente voltar em 1º de agosto. Se a gente sentir que não é seguro, se a gente sentir que a gente não vai dar conta de manter aquelas regras de convivência enquanto estivermos lá, a gente prorroga para setembro, tá bom? Então, até a 1º de agosto, antes disso, a gente continua como a gente está agora, aulas online, sem reunião presencial na escola, sem atendimento de rede solidário, lava-pés, aconselhamento, continua nesse ritmo. E se por acaso a gente postergar para setembro, a mesma coisa. A gente mantém a escola fechada, como tem sido essas últimas semanas, para a gente manter a nossa segurança. A verdade é essa. E de todos que frequentam lá. A gente tem que pensar que somos responsáveis, né? Por todo mundo que frequenta lá, não apenas no sábado. A gente tem uma frequência muito grande no Rede Solidário, pessoas que estão fora da escola, que a gente não sabe, não tem controle, que são atendidos por nós. A mesa de aconselhamento, o E que é uma lava-pés. situação mais crítica, né, Drick? Porque o atendimento além de ser muita gente, tem toque, pega no paciente, pega na maca, pega nos apetrechos, pega nas ervas, pega na água. Então, vai voltar tudo junto, dependendo das condições daqui para o final do mês, né? O Rede Solidário é a mesma coisa, né, César? Não só É, o lava-pés, mas o Rede Solidário, a própria mesa de aconselhamento, né? O manuseio das cartas, a pessoa toca nas cartas. claro. Então, a gente tem que pensar nesses detalhes. Parece bobagem, mas a gente está vendo que não é bobagem, né? A coisa é séria. Então, já que está funcionando dessa forma, a gente tem esse privilégio de manter dessa forma e poder prorrogar por mais um mês. Se der tudo certo e retornarmos em agosto, 1º de agosto, como vocês estão vendo aí, vai ser o tema de volta ao lar. Na verdade, vai ser uma mini palestra que eu vou trazer junto com a ajuda, vou convidar algumas pessoas para falar coisas relevantes sobre a escola e fazer uma pequena confraternização, tá certo? Já combinei com Cécia, ela topou, avisei para Rinaldo também, porque seria de Rinaldo esse tema. Como a gente vai fazer essa pequena confraternização, Rinaldo
foi mudou para outubro, dia 10 de outubro. E como vocês veem, praticamente todos os 3 meses já está preenchido. O que é que está pendente? Os convidados. Vejam que no final de cada mês a gente pretende trazer pessoas de fora para dar tema. Eu ainda não recebi nomes, nem César. Recebeu, César? Já tem nome para esses convidados? Eu não recebi, não sei se César recebeu. Né? Então, se alguém tiver alguma indicação, que saiba que se alinhe com a nossa temática, com a escola, dia 29, dia 26 e dia 31 está disponível para esses convidados. Se não houver, a gente preenche, tá certo? Rodrigo, só uma observação. Dessas pessoas que estão com o nome aí na lista para tema, quem já tiver o nome do tema vai passando para a gente, porque, por exemplo, eu quero meu convidado, mas eu tenho um convidado, mas eu vou ver com que tema mais, para não fugir muito dali, ele se encaixaria, entendeu? Dependendo de qual for o tema de Dick, de Tiago, eu colocaria em seguida, entendeu? Aí é bom a gente saber os temas até para ser mais, quem puder. Pode mandar para mim, para a Suzana e para a Cési, tá? Quem já tiver o título do tema, que Suzana está caprichando aí na arte, está ficando profissional o negócio. Então, estou adorando essa parte. A outra coisa que eu queria falar é a seguinte: a gente está. Vou interromper aqui o compartilhamento. Então, as coisas na escola, como vocês já sabem, graças a Deus está correndo tudo certinho do ponto de vista financeiro, né? A gente está conseguindo pagar as contas graças à doação que todos vocês fazem. E alguns conversaram comigo no privado, dizendo das dificuldades. A gente sabe que não está sendo um momento fácil para ninguém. A gente sabe que realmente muitas pessoas próximas a nós perderam emprego, perderam fonte de renda. E assim, quando eu falo nas doações, quando Marcela fala sobre as doações, não se sintam cobrados. Você sabe que a escola nem taxa mínima tem, a gente nem calculou ainda quanto cada pessoa deveria dar para manter as contas da escola. Negão nunca fez questão disso. Então, nada disso vai mudar. Então, nada disso vai ter alterações. Não se sintam cobrados nem pressionados quando a gente lembrar da mensalidade. Porque a mensalidade dá quem pode e quanto pode. É claro, todo mundo tem consciência de que nós temos contas, nós temos compromissos na escola para manter, e naturalmente algumas pessoas que estão mais confortáveis conseguem dar uma doação um pouco melhor e cobre aquelas pessoas que não conseguem. Mas olha, a gente trabalha com o coração, a nossa família efesiana sempre trabalhou assim. Desde que eu cheguei na escola, há um pouco mais de 20 anos atrás, sempre foi assim, nunca teve essa cobrança rígida. Já tentaram implementar vários tipos de carnê, mensalidade, vários tipos. E Negão sempre foi resistente a fazer todo tipo de controle muito fino de cobrança de mensalidade. A gente sempre fala, porque não somos hipócritas de dizer, não, a gente não precisa. É claro que a gente precisa. A gente sempre fala. Sempre no final da reunião, sempre se fazia a cobrança. Marcelinha ficava na porta para receber. Mas, assim, não se sintam cobrados quanto a isso, tá bem? Eu queria deixar isso muito tranquilo e muito transparente. Outra coisa também que o César falou comigo, algumas pessoas falaram, todas as atividades que haviam antes é, da quarentena vão continuar, tá bom? A gente não suspendeu mesa de aconselhamento nunca, a gente não suspendeu o reiki solidário, a gente não vai suspender o escaldapés, a roda de gestantes, todas essas atividades que aconteciam na EFE antes da quarentena, após o retorno, vão retornar normalmente. É claro, a gente vai precisar se reunir, o conselho principalmente vai precisar se reunir para definir o funcionamento, treinamento, é, é, engajamento dos efesianos nos trabalhos que a escola tem. Porque o que tem de mais importante nesse nosso trabalho é a formação coletiva do nosso corpo. A formação que eu falo é a formação para a mesa de aconselhamento, o grupo de reiki, o grupo de atendimento na mesa.
Tudo isso, os calafés, a gente precisa formar um grupo de trabalho de formação contínua, tanto de reciclagem que já estão, quanto da oportunidade de preparar quem quer. Então, a gente não pode deixar assim ao léu para. Eu quero trabalhar, mas como é que eu faço? Ah, você pode trabalhar na quinta-feira, na Consciência Cristã, fazendo o auxílio junto à SESC, a Rinaldo. Você pode trabalhar no sábado, você pode se preparar para mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, como quiser, sempre trazer temas. Você pode trabalhar na mesa de aconselhamento, mas a gente precisa fornecer meios, né? Quando eu digo eu, é a escola fornecer meios de formação e preparação. Eu não sei se vocês se lembram, mas era muito comum, todo sábado, por exemplo, ter curso em busca do mestre. Eu dei um curso em busca do mestre por quase 2 anos, que era uma preparação filosófica. A gente tinha cursos de filosofia, de tarô. Os Guerreiros da Luz é um curso de formação de pessoas que querem trabalhar na mesa. Mas a gente vai ter outras vias de treinamento e que a gente está preparando isso e vai compartilhar essas ideias no conselho. Possivelmente a gente vai precisar fazer uma reunião antes de agosto, virtual mesmo, no conselho. O SESC me aconselhou fazer isso, a fazer uma reunião virtual do conselho, exatamente para decidir se vamos mesmo voltar a retornar em agosto ou não. Tá? E aí, essa reunião provavelmente será bem pertinho lá, na última semana de julho, provavelmente. Parece que vai passar para mim a data correta. Então, conselheiros que estão me ouvindo já sabem que a gente vai ter essa reunião virtual, né? Rodrigo, independente disso, Drick falou aí sobre as diversas maneiras que a gente pode participar e ajudar a escola a desenvolver alguma atividade e que isso precisa ter um treinamento, digamos assim, uma preparação. Mas tem muita coisa na escola para organizar. Vivaldi mesmo estava dando uma super força com as coisas de infraestrutura, como o Gileno também ajuda muito. Tem coisa de limpeza, tem a organização da biblioteca e mais. Como o Drick falou da reunião do conselho, que a gente quer fazer uma reunião rápida antes de começar, porque a gente vai ter a reunião mensal. Independente dessa reunião ou de outras, todo mundo que tiver ideia de alguma coisa que possa contribuir com a escola, procura a mim, Drick, Suzana, algum conselheiro, que a gente vai botar a relação dos conselheiros no quadro de avisos, e diz, ó, oh, eu tenho uma ideia massa, pode ser de tema, pode ser de novidade para a escola, coisas que consiga ajudar a gente a ficar cada vez mais unido, cada vez mais organizado, né? E cada vez com mais cooperação de todos, né? Para a gente todo mundo se envolver. Exatamente. E para participar, a gente precisa também dessa contrapartida de preparar, né? Bom, era isso, gente. Era os avisos que eu tinha para dar. Eu vou fazer uma oração que eu tenho feito, não é minha, é uma oração trazida por Ian Meckler. Eu compartilho muito o link de Ian Meckler, que é um mestre em Cabala. Foi Clarinha que me passou, me apresentou, entre aspas, né? Me apresentou virtualmente o mestre. E aí eu entrei no grupo de Zap dele e diariamente ele tem um grupo de oração com meditação. A gente faz as duas coisas, né? Uma oração e uma meditação às 7 horas da manhã. E aí a gente faz muito essa oração e me tocou muito. Eu disse, eu vou compartilhar essa oração com a escola, porque eu acho que é um momento muito importante para a gente que está vivenciando momentos tensos. Eu sei que muitos de vocês não estão meio que já adaptados a essa vida de home office, trabalho em casa, mas para muita gente não é uma situação confortável. Pessoalmente, eu tenho colegas de trabalho que estão orando para voltar logo para o trabalho, porque não conseguem dar conta do serviço em casa. Seja por que motivo for, a gente percebe, né, que a família não é nem sempre a família fornece um lar, nem sempre toda a família é sinônimo de lar. E aí a gente nota como isso é evidente e forte na nossa sociedade. É realmente um desafio. O grupo do esoterismo lembrou que Negrão tinha deixado o tema família para a família. E ela estava e eles lá estão trabalhando essa temática do esoterismo. Se eu estiver enganado, a Andresa está na sala, pode me corrigir. Mas, se eu não me engano, foi exatamente isso que
fizeram lá. E eu vou compartilhar com vocês agora a tela da oração. Tá bom, tá aqui, Suzana, não está mais aparecendo para mim. Ah, tá. Compartilhar conteúdo, apareceu. E em seguida a gente faz a saudação para a Sandrinha, tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura da oração e vocês vão acompanhando mentalmente, porque não dá para todo mundo ler de forma igual, tá legal? Oração do perdão. Eu perdoo a todo aquele que me magoou, que me fez mal, ao meu corpo, à minha honra e a tudo que possuo, tanto sem querer como premeditadamente, com palavras ou com ações. Enfim, peço que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Da mesma forma, peço perdão a todos aqueles que magoei ou a quem tenho feito algum mal. Ao Criador, por toda a luz desperdiçada nos momentos em que me esqueci que sou sua imagem e semelhança, e que minha maior missão é de levar a luz ao mundo. Seja o eterno nosso Deus conosco, como foi com nossos pais. Amém. Que assim seja. Que assim seja. E agora vamos fazer a saudação, entregar a sala para a Sandra. Então vamos nos concentrar para que ela receba no seu lar toda a luz, toda a inspiração que precisa para nos trazer esse belíssimo tema. No 3. 1, 2, 3. Venha de De onde vier venha em Vem paz. em paz. nosso Nosso Mestre Mestre Jesus. Jesus. Assim seja. Arrasa, Sandra! Tá sem volume. Agora melhorou. Então, esse celular que não pode ficar apoiado. Deixa eu ver se eu virar assim, não vai ficar estranho, né? Eu não sei, eu posso virar assim? Posso. Cadê vocês? Ah, meu pai. Era só o microfone que não estava pegando, o resto estava perfeito. Exato, mas agora eu acho que vai conseguir. Eu tive problemas com o computador, minha Ótimo. gente. E aí. Mas aqui vocês vão conseguir me ver. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Nada que não. Eu tenho que tirar desse negócio. Agora, Nada que uma gambiarra não resolva. menino, se tu ver a gambiarra aqui, vai ser massa. Isso porque eu tenho aquela luzinha de YouTube, é tudo bonitinho, mas não deu Oi? certo nada. A luzinha reganhou todinha, tudo aconteceu. Mas, enfim, eu digo, eu vou, que eu sou teimosa. Uma coisa que já me emocionou foi ter recebido a saudação. Eu me lembrei muito de Amado Rames agora, porque eu costumava brincar com ele e dizer que eu entrei na escola pulando a cerca, que eu não recebi a chave. Porque eu fui numa primeira consulta com ele e depois eu não fui mais. Foi até a Érica que me levou. E depois eu passei a levar a Amanda para as aulas de tarô. Aí, quando eu ia saindo da sala, ele olhou para mim e fez: por que você não fica? Aí eu disse: posso. Ele disse: pode. E aí eu fui ficando. Então, eu nunca tive a saudação da chegada, né? Aí eu sempre brincava com ele. Quando ele trazia alguém, eu dizia assim: igual eu entrei pela cerca, vi se eu não recebi a chave, não. Eu tenho a chave, não. A porta estava aberta, eu emburaquei. Aí ele começava a rir. Mas vamos lá, gente. O negócio é o seguinte: 2 pontos. Seria muito interessante que essa aula tivesse sido antes da DCESE. Mas, assim como a criação desse livro, ele foi criado depois dos livros de DCESE. O livro é este aqui. A Doença como Linguagem na Alma da Criança, do mesmo criador do livro de DCESE. Como é a história desse livro? Primeiro ele escreveu a doença como caminho e depois escreveu a doença como símbolo, todos voltados para os adultos. E aí ele começou a pensar depois, poxa, como é que seria falar disso a respeito das crianças? Porque todo adulto foi uma criança um dia. Só que ele não tinha essa experiência. E aí o universo conspirou. Ele conheceu esta Vera aqui, Vera Kaisman, que era pediatra e homeopata. E aí o destino, né, agiu. Ele falou dos planos dele, ela gostou e eles escreveram esse livro.
É um livro que a leitura não é muito fácil, não. Ele tem 543 páginas. O primeiro texto dele é só a introdução e depois ele começa a falar das doenças. No geral, as doenças, elas seguem o ritmo que César falou, com alguns diferenciais. Então, o que eu fiz? Como a introdução ela é muito grande, e eu acho que para quem não tem vivência de pediatria, ele quer primeiro mostrar o que é importante para a criança. Inclusive, ele é bem polêmico em relação a isso, que ele diz assim, eu vou dizer o que é importante para a criança. Não quero saber se pai, se mãe, se psicólogo, se pedagogo vai achar ruim. O que eu vou dizer aqui é o que é importante para ela, o meu foco é a criança. E aí ele trata de temas polêmicos, tipo, é bom dormir com os pais. Criança tem que ser carregada. Criança não deve estar no berço, deve estar na cama com o pai e com a mãe. Ou seja, né? Então, assim, para ele não quer saber se é certo, se não é, para a independência, para o emocional. É o que ele acha que é certo para a criança naquele momento, que não necessariamente a gente vai fazer. Então, é um livro meio complicado. Na verdade, é um livro escrito para homeopatas, onde ele traz toda essa parte emocional e depois ele faz uma abordagem homeopática para o tratamento dos sintomas. E como os sintomas são muito iguais, na verdade são iguais as causas aos que você já passou, aí eu fiz uma arrumação da seguinte forma. Primeiro a gente vai para essa introdução do que a criança precisa e do que acontece, e depois eu vou abordar justamente o comecinho, os campeões de audiência da emergência pediátrica, ou seja, bebê nasceu, ele tem cólica, ele tem gases, ele tem diarreia, ele tem constipação, ele vomita. Daí para frente, ele seria a gripe, o nariz entupido, o ouvido, a garganta, que vai ser igual com o que César falou. Então, ia ficar uma repetição. Então, vamos lá. Vamos começar. Como diria meu Davi, youtuber, a intro. Estão me ouvindo, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Pronto. E aí, qualquer coisa, se vocês quiserem interromper, porque como eu não estou com os recursos da sala, realmente não deu, não tem estresse, não. Então, vamos lá. Então, Rutger diz o seguinte, que quanto mais nova a criança, tanto mais ela reflete a situação familiar. Mas que a gente não pode encarar isso como uma situação de culpa, e sim como responsabilidade. E não é o que normalmente acontece. Com a mudança dos tempos, com a evolução a globalização, né? A evolução da humanidade, ou seja, as pessoas vão ficando mais evoluídas, mais, como é que eu vou dizer, mais abertas para tudo, a gente tem aí coisas que fazem essa criança beneficiada e que fazem essa criança uma vítima. Por exemplo, melhores vacinas, melhores tratamentos, uma vida mais confortável. Mas, por outro lado, a criança ela é uma vítima da vida da cidade, ela já não brinca mais na rua, ela já não tem mais tanto tempo seus pais próximos, ela já não é mais tão tocada, e a gente vai ver isso. Tem a questão dos relacionamentos também, que é aquela coisa, se por um lado a gente tem pessoas mais abertas, pais mais companheiros, mais parceiros dessa família, mais presentes na criação dessa criança, por outro lado, as relações acabam e iniciam com muita facilidade. Então, a gente vai ter também muitos casais separados e crianças que são criadas só por pais, só por mães. Ele, na verdade, o foco dele é a mãe e a criança, então ele fala que essa mãe que cria esse filho sozinha, que tem que ser dona de casa, que tem que ser profissional, que tem que ser mãe, e nada dá tempo para nada. E essa mãe acaba sendo uma rotina, aliás, uma vítima dessa rotina. E muitas vezes, quando esse filho adoece, ela encara isso como culpa dela. E é uma coisa que não é fácil. E tudo isso, na verdade, reflete na criança. Para Rutger, o amor é o fundamento da alma. Então, o amor, especialmente o de mãe, entendam pais, não se sintam excluídos. Ele diz que o pai tem toda a importância também. Inclusive, a criança, na verdade, ela absorve tudo que é do pai e da mãe, certo? Inclusive, quando esse pai não é presente, de certa forma, ela absorve coisas desse pai. Infelizmente, de uma forma mais negativa pela ausência, mas de qualquer forma ele não deixa de influenciar. E aí eu lembro de Rames quando ele dizia assim, se você faz, você causa. Se você não faz, você também causa. Então, de uma certa forma, esse pai, presente ou não, ele vai influenciar na vida dessa criança. Mas o foco dele é a relação mãe-filho, justamente por essa ligação íntima desde a vida intrauterina. Então, ele diz que o amor é o fundamento da alma dessa criança e que essa criança nasce
precisando e querendo esse amor incondicional. Tipo, mãe, eu preciso que você me ame, mesmo que eu esteja sujo. Eu preciso que você me ame, mesmo que eu te dê trabalho, mas eu preciso que você me cuide e me ame. Essas crianças, quando elas são a base da sociedade, mas infelizmente a sociedade ela não está pronta para elas. Quando a gente vê tudo que essas crianças precisam em termos de amor, em termos de carinho, em termos de toque, de companheirismo, de orientação, a gente vê que as escolas não são adequadas, as creches não são adequadas, que a vida não é adequada, infelizmente. Os pais vão ser o primeiro modelo dessas crianças, então ele fala que é extremamente importante, assim que a criança nasce, que ela veja esses pais, seria o primeiro imprinting, ou seja, o primeiro print de tela que essa criança vai fazer, e à medida que essa criança nasce e vai se desenvolvendo, ela tem que ter responsabilidades, cada responsabilidade de acordo com a sua idade. E a gente não deve criar a criança como se fosse uma vítima, um coitadinho e um protegidinho, porque você vai criar certos bloqueios e uma certa comodidade emocional que vai impedir que essa criança passe bem para a vida adulta. E aí ele fala uma coisa muito linda. Nos primeiros 6 anos de vida, na homeopatia a gente estuda até o 7º ano, eu acho que o espiritismo também. Mas ele considera do nascimento ao 6º ano de vida, essa ligação com a criança, com a mãe, ela é muito mais intensa. E essa criança precisa de toda a liberdade e toda a assistência para crescer. E ele fala em 4, eu achei isso lindo, gente. Ele fala em 4 pilares principais que a gente tem, 4 fundamentos principais que a gente tem que passar para essa criança. Vê só. Primeiro, essa criança tem que saber que elas não estão sozinhas. Segundo, que partilhar traz alegria. Terceiro, respeito pelos mais fracos vai torná-las mais fortes. E quarto, que ajudar ao próximo pode fazê-las felizes. Eu achei isso 10. E aí ele fala que se a gente conseguir colocar isso na educação dessa criança, o resto da educação ela vai fluir. Porque a gente já vai estar formando aí um ser humano maravilhoso. Eu achei isso 10. Elas não estão sozinhas, partilhar traz alegria, respeito pelos mais fracos fortalece e ajudar os mais próximos pode fazê-las felizes. Inclusive, ele diz que você tem que frisar bem isso, principalmente nos filhos únicos, porque eles não têm outro modelo infantil em casa, ele vai depender de adulto e muitas vezes ele não divide nada com ninguém. Então, o maior desafio é o filho único. E aí ele cita uma série de educadores, uma série de teorias, ia ficar muito extenso, eu cortei os educadores e as teorias, e fui para o que ele considera pilares da saúde. Então, para esse estudioso alemão, o que é importante para a criança? Então, quando ela nasce, começa com a alimentação, né? Começar com seio materno livre até o 6º mês. Do 6º mês em diante, ela vai passar a comer a alimentação mista, seio materno e comidinhas, né? Depois que ela ficar maiorzinha, ela vai para o cardápio familiar, que essa alimentação, ela é primordial, principalmente o seio materno, que além da função nutritiva e imunológica, tem a questão do contato, do afeto, da liberação de ocitocina, que é o hormônio da ligação. Aí ele fala da parte nutricional, que essa dieta tem que ter bons carboidratos, alimentos integrais. Uma criança que ingere alimentos integrais, ela é mais centrada, segundo ele. Água é fundamental. Enfim, ter as porções de caloria, gordura, vitaminas e etc. Até porque uma boa alimentação vai ser a base de uma boa saúde. E aí ele faz uma ressalva. E na criança doente? Na criança doente, a principal regra é não forçar a alimentação. Ela quer comer, ela vai comer. Ela não quer comer, melhor. Porque quando a criança nasce, tudo dela gira em torno da esfera abdominal, e a gente vai chegar a falar nisso, ela desprende muita energia para fazer a digestão. Então, se ela está doentinha, ela já está gastando energia aí lutando contra essa doença. Então, se ela não quiser comer, o jejum é até melhor, porque vai fazer com que ela não desloque essa energia e consiga resolver melhor a sua cura. Achei isso muito legal. Movimento. Sandra, Oi? e a gente sabe que essa parte da digestão da criança é a primeiramente, né? Então, Exatamente. E aí que a gente vai né? chegar. Vai chegar, então não vou falar nada não. Vai embora. Quando a gente chegar na doença. Muito bem. Entendeu?
A gente vai chegar lá, inclusive tem um negócio bem interessante que tipo lei hermética, adorei. Aí vamos lá. Então, alimentação, movimento. Criança tem que se movimentar. Com o advento das grandes cidades, essas crianças estão cada vez mais trancadas e mais sedentárias. Isso dá um péssimo condicionamento físico, isso dá muita postura errada, ou seja, não são as crianças como nos nossos tempos, que a gente saía, corria, subia em árvore, andava de bicicleta, enfim. E ele diz que o movimento é uma coisa extremamente importante na vida da criança, é um marco simbólico, onde ela vai testar coragem, ela vai desenvolver motricidade e equilíbrio, ela não vai se deixar abater, caiu, levantou, tem que tentar novamente, entendeu? Superar os limites dela. Fonte de prazer, criança adora se mexer, criança adora pular, criança adora brincar, e também para socializar com outras crianças. Então, movimento é uma coisa extremamente importante para a criança. Aí ele depois diz que toda criança precisa de relaxamento. A gente sabe que a vida da criança começa com boas horas de sono. Um recém-nascido, ele dorme em média de 8 a 12 horas. E essas horas, não necessariamente, elas são contínuas. Elas são picadas, e às vezes muito picadas, para grande desespero dos pais. E aí ele fala que pais habilidosos têm que... No início isso vai ser impossível, né? Porque o bebê está desregulado, ele está aprendendo a funcionar sozinho ainda, que é o grande trauma da vida dele. Mas, à medida que essa criança vai crescendo e vai pegando a rotina da família, os pais vão ter que ter essa habilidade para estimular esse sono dos filhos, contar uma historinha, colocar para dormir, criar aquela rotina, e que a hora de dormir seja uma coisa prazerosa para eles. Porque muitas vezes a criança está tão estressada, tão agoniada, ela quer tanto brincar, e às vezes é difícil para ela ter que ir para a cama. Então, tem que ter uma rotina aí para desacelerar. Ele incentiva muito o soninho pós-almoço. Ele diz que seria ótimo que os pais pudessem fazer, se a gente pudesse dormir depois do almoço. Seria ótimo que essas crianças pudessem dormir com esses pais depois do almoço, porque pessoas que tiram uma soneca depois do almoço, elas são mais produtivas e o aprendizado da criança melhora, né? Mas, infelizmente, são coisas utópicas para a nossa vida. O próximo passo que ele fala é a respeito do contato físico. Contato físico é primordial, e quanto mais, melhor, porque ele vai estimular a inteligência e a capacidade de amar dessa criança. Uma criança que ela tem muito contato físico, ela vai interagir mais, ela vai desenvolver mais esse lado sensorial dela, e vai se tornar uma pessoa com mais facilidade para se relacionar e de sentir prazer no futuro. Ele cita uma antropóloga chamada Girina com J, Precope, e Girina diz o seguinte, que nós nascemos antes da hora, mas que Deus é sábio e ele sabe o que faz. Segundo Girina, nós deveríamos nascer com cerca de 11 meses a 1 ano. Mas a natureza é sábia e a gente sai antes da barriga da mamãe, um pouquinho mais bobinho, um pouquinho mais prematurinho para a Girina, e isso tem um porquê. A gente não poderia, quanto mais tempo a gente passar perto dessa mãe, é melhor. O bebê, no último trimestre da gravidez, ele sente o cheiro da mãe, ele reconhece a voz da mãe, literalmente, ele tem uma relação íntima com essa mãe. Ele sente essa mãe, literalmente, no sentido da palavra. Mas essa mãe não. Tudo que ela tem, quando tem, né? Porque a gente sabe que tem gravidezes indesejadas. Tudo que ela tem é amor por essa criança, e sente chute, vê essa criança no exame. Então, é preciso que a gente nasça totalmente dependente para criar essa ligação através desse cuidado. Através da amamentação, do toque, enfim, de todos os cuidados que uma mãe tem que ter com o bebê. Então, quanto mais bobinho, verdinho eu vou nascer, mais tempo eu vou precisar desse cuidado e mais, como é que eu vou dizer? Mais tempo para desenvolver essa relação, certo? Porque o toque a gente sabe que ele cura. E isso é extremamente importante para o bebê. Nós somos primatas e normalmente nós carregamos nossas crias até 2, 3 aninhos de vida, né? Quando a gente carrega as crianças no braço com mais frequência. E o ato de carregar a criança no colo, de pegar a criança no colo, isso simboliza que a criança está recebendo calor, que a criança está recebendo proteção, amor e dedicação por parte desse cuidador. E aí, o que é que está acontecendo ultimamente? Peraí, deixa eu logo mudar aqui uma coisa. Os povos primitivos, eles carregavam mais os seus bebês. Ele cita tribos em Bali em que as crianças são consideradas sagradas
e quando elas nascem, ou seja, saiu da barriga da mãe, até ela completar 1 ano, essa criança não pode tocar o solo. Então, essas crianças elas são mais carregadas. Óbvio que ela não vai passar 1 ano só no braço da mãe. Vai ter outras pessoas da família que vão cuidar também, mas é braço, é toque, é cuidado. Então, o que ele percebe que os bebês primitivos e essas crianças onde tem essas culturas, que as crianças estão mais próximas ao corpo da mãe, mais próximas ao corpo de alguém, são mais carregadas, essas crianças adoecem menos e elas têm menos cólicas. Ele costuma chamar a nossa geração de geração maxicose. Eu deduzi que maxicose é um tipo de marca de cadeirinha que eles devem ter na Alemanha, porque ele fala justamente dos carrinhos, dos bebês confortos. Então, o que acontece hoje em dia nas crianças modernas? A gente não fica todo o tempo com essa criança no braço. A gente fica com o nosso bebê. Mas quando ele vai para o médico, como é que ele vai? Naquela cadeirinha do bebê conforto. Quando a gente vai passear, como é que ele vai? Ele vai naquele carrinho de 3 rodas, cheio de amortecedor, não sei o que, não sei o que lá. Ele deita no berço. A gente fica perto? Muitas vezes não. A gente tem uma babá eletrônica que está filmando ou ouvindo o sonzinho que o bebê faz. Então, comparativamente, as crianças que não têm esses recursos e as crianças mais primitivas dessas tribos, os nossos bebês eles são menos tocados. Então, estamos criando uma geração que está sendo menos tocada. Estamos criando uma geração que na frente da cadeirinha da comida tem a galinha pintadinha para cantar. Não tem uma mãe, não tem um pai, não tem alguém, muitas vezes, que esteja ali falando e brincando e distraindo esse bebê. Pelo ritmo de vida que mudou, por muita coisa que mudou. Não estou aqui culpando pai e mãe. É a posição, como é que eu vou dizer? É o que Rude pensa dessa situação, certo, gente? Não foi fácil ler esse livro, não. Muitas dessas coisas eu fiz também. Então, como mãe, como pediatra, foi meio desafiador. Eu acho até que eu poderia trazer mais dados, mas foi uma briga minha com esse livro. Não é à toa que eu tenho ele há vários anos e eu só consegui ler agora. Então, vamos lá. Então, isso é uma coisa que ele diz Eu não que influencia. entendi, Sandra. Você Foi. discordava do livro, era uma briga porque você discordava dele. Não entendi essa parte. Não, tem coisas que realmente eu não concordo. Tipo assim, a criança tem que dormir com os pais sempre. Eu não concordo com isso, sabe? E você, como psicólogo, você sabe que tem toda uma coisa que a criança tem que ter o seu ambiente, tem que ter sua cama, tem que ter o seu espaço. Então, assim, tem coisas que ele diz que realmente são complicadas, sabe? E É, aí, toda vez que a gente vê a palavra sempre e nunca numa frase, eu desconfio. Não é? Porque nada é absoluto, pô. E como psicólogo, realmente, não é recomendado que a criança durma sempre com a mãe. A gente faz o balanço da segurança. Há situações em que é mais confortável no primeiro ano de vida, Ou principalmente, quando está doente. ou quando está doente. O primeiro ano que a amamentação é muito frequente, é mais confortável para a mãe dormir com o filho, com segurança, mas de uma forma categórica sempre, eu também discordo. pois é o que ele passa no livro, porque ele diz que se essa criança, ele dá muita ênfase, ele não determinou uma idade, mas ele dá a entender que essa criança deve dormir com os pais, porque o calor dos pais, o toque da pele com os pais, né? Esse toque, essa convivência mais intensa, vai trazer uma criança emocionalmente mais saudável, mas eu não sei até que ponto, pelo que de repente a psicóloga Davi já me explicou, e que você está explicando também. Tu está entendendo? Então, ele tem umas, assim, ele tinha mais outras ideias que eu acabei não colocando. Primeiro, porque ia ficar muito longo. Segundo, porque eu achei realmente, assim, muito louco. Não é à toa que ele diz no início que não tem intenção de causar polêmica e que ele vai defender a criança e acabou. Ele chega arrasando, sabe? Eu digo, tá bom, pois não, vamos ler. Né? Ô, Sandra, Mas aí, volta. Oi. só rapidinho, assim, a gente, né, quando a gente tava esperando a Rafinha, montou um quarto, tudinho, com um bercinho, e a perspectiva é que ela saísse da barriga e fosse dormir no berço dela, bem tranquila, né, linda e careca, não era linda e loura, não. Mas às vezes acontece, e aí eu acabei, a gente diz assim, vou pagar com minha língua, né? Eu tive que trazer a Rafaela para o quarto, ela teve que dormir com a gente por conta do refluxo, que ela tem um refluxo muito sério. E aí acabamos criando a Rafaela dormindo, né? Não na cama com a gente, mas ela dormia no carrinho do lado da cama,
E quando ela mexia um dedinho, assim, a gente já acordava para ver o que tinha acontecido. E muitas vezes ela dormia em cima de mim, depois é que Eduardo tirava e colocava lá no carrinho para poder eu dormir deitada, né? Porque eu dormia sentada com ela em cima de mim por conta do refluxo. Mas não sei se isso deu algum amadurecimento a ela extra, não, vice. Essa fase agora de 6, 7 anos está bem complicada. Mas é uma coisa muito relativa. Por exemplo, lá mais na frente lá, ele vai dizer, tipo assim, pais fumantes vão gerar filhos fumantes. Pais que tomam café, filhos vão tomar café. Amanda nunca tomou café na vida. Pai que não tem a vida resolvida, filho que não tem a vida resolvida. Tá. E tem família que tem tudo para o filho dar errado e o filho dar certo. Tá entendendo? Então ele tem os determinismos, que eu vou citando aqui à medida que a coisa for desenvolvendo, e para mim não é assim que a banda toca. Agora tá, vamos apresentar a obra do autor. E aí depois a gente discute. Entendeu? Ô, Sandra, é porque como tu disseste, isso daí é a introdução, é aquela parte antes de falar das doenças que tu pode discordar bastante, de fato, da visão dele, mas a parte da análise das doenças tu não discordas, né? E outra coisa é, que época foi esse livro? Que ano? Vou te dizer já. É engraçado até porque ele é alemão, né? E na cultura alemã não tem essa proteção toda com a criança nesse sentido, eles dão muita independência. Eu acho que esse acaba carente, a infância dele. Ou então a vida dele foi muito difícil. Pois é, aí ele quer que ninguém sofra o que ele sofreu, talvez, porque os alemães, no geral, são frios e criam as crianças para serem independentes. Tanto que os adolescentes saem de casa muito cedo lá para tocar a vida. Só colocando aqui um comentário que Malfrísia fez lá no Facebook, ela disse assim, eu acho que ele, né, o filho, ele tem que ter o espaço dele, Facebook? principalmente para dormir. A gente está transmitindo pelo Face, Que massa. desde semana passada. A primeira edição foi em Tem pessoas que não 2014. conseguem, né, fazer a conexão com o web. Ah, massa. Primeira edição, 2014. Certo. É até relativamente novo, né? Mas esse povo alemão, né, é meio rígido. E aí vamos lá. Aí depois ele entra no seguinte tópico: pais e filhos, espelho da alma, onde ele se questiona: esses bebês nasceram há tão pouco tempo, como é que esses bebês já podem ter problemas psíquicos, né? Podem ter doenças psicossomáticas? Como é que explicaria isso, né? O RN nasceu 48 horas de vida, ele está doente e é psicossomático. Como é que a gente explicaria isso? Aí ele dá várias teorias. Por exemplo, do ponto de vista religioso, a teoria reencarnacionista, né? E aí algumas religiões realmente têm essa teoria e que realmente para a gente faz sentido. Para a ciência, o que explicaria isso, né? A herança genética, a vida intrauterina e a amamentação. Herança genética, essa criança ela vai ser 100% de uma mistura de pai e mãe. Então, ela vai carregar uma genética aí com certas predisposições. Isso vai refletir nessa criança e ele diz que as coisas dos pais reverberam nessa criança na forma de futuras inflamações. Gestação. Ele fala que desde o momento em que a mãe descobre que está grávida e o sentimento dela em relação a isso, se foi uma gravidez desejada ou não, do que ela se alimentou, como é que ela tratou essa gravidez, como é que ela pensou em relação a esse bebê, o que é que ela sentia com relação a essa criança, tudo isso vai influenciar nessa criança também. Então, segundo ele, desde o início da gravidez, onde já existe um feto, onde foi formado ali, pronto, ali tem um ser, essa criança já sente tudo isso vibracionalmente. E a terceira coisa é o leite materno, que a gente sabe que carrega tudo. Carrega hormônio, carrega o que ela comeu, carrega os sentimentos, carrega toda aquela energia do ato de amamentar, não deixa de ser uma troca energética. E uma coisa muito interessante que ele fala, de tanto que o leite materno carrega as coisas para a criança, que ele dá até o exemplo. A carne que você comprou no mercado do boi que foi abatido, essa carne carrega uma energia de medo e dor. Tudo isso vai passar para o leite, para o bebê. Então, segundo ele, essas são as formas da gente, e o próprio ambiente também, que acaba repercutindo na criança, são as formas, as maneiras pelas quais fazem esses bebês adoecerem. Eu achei isso muito interessante. E aí ele vem justamente nessa parte dizendo Sandra, que... Oi? é interessante você falar isso, porque, só pontuando,
Um dos itens que a gente faz na anamnese, quando vai iniciar uma psicoterapia, é exatamente saber as condições do parto, porque a gente sabe que as condições do parto da criança influencia, do ponto de vista psicológico, a vida adulta dela. Se nasceu Exatamente. enlaçada, se demorou a nascer, se teve sofrimento no parto, se foi natural, se foi cesáreo. Atualmente a gente faz a anamnese, incluindo, inclusive, esse momento na história da vida da pessoa. Veja, ela não tinha consciência daquele momento, mas influenciou em quem ela é e como ela está. É verdade. O pessoal da homeopatia também, Drick, eles consideram até o 7º ano a ligação muito importante, é tanto que às vezes é consulta para o filho e eles acabam medicando a mãe e o filho. É muito legal, eu sou apaixonada por homeopatia, meu Deus, eu espero um dia voltar a mexer com isso. E aí, é meu sonho. E aí ele fala que esses filhos, à medida que crescem, são a projeção desses pais. Que era o que eu estava dizendo para vocês que eu não concordo, né? Tipo, pais que não dão conta da sua vida vão formar filhos que não dão conta da sua vida. Pais que bebem só chá são filhos que vão ter tendência a tomar só chá. A gente sabe que a educação ela vai muito pelo modelo, que o exemplo é muito importante, mas são coisas assim que eu discordo dele, porque eu acho que nem todo mundo que tem uma família desajustada vai crescer desajustado. Não é porque todo mundo é católico que o filho vai ser católico, enfim, né? Eu acho que aí ficou meio puxado. E aí ele fala que quando nossas crianças adoecem, sabe, e a gente vê que elas estão adoecendo, a gente poderia perguntar assim: o que é que eu posso fazer para melhorar essa situação e para contribuir com isso? Aonde é que eu estou agindo e contribuindo para esse adoecimento? E eu achei isso tão. Eu digo, poxa, é difícil para a gente, enquanto pai e mãe, pensar dessa forma enquanto a criança está doente, né? Na verdade, a maioria das vezes é o desespero e muitas vezes, dependendo da sua vida, você realmente se sente até meio culpado de não estar muito perto. E aí ele tem um parágrafo que ele diz que eu achei assim extremamente, me emocionou muito quando eu li, que ele diz assim: ninguém, nem mesmo o melhor dos psicoterapeutas, tem mais facilidade e habilidade em tocar nossas feridas do que os nossos próprios filhos. Gente, quando eu li isso, tocou a ferida, sabe? E é verdade. E aí ele diz que quando isso acontece, a gente não deve encarar isso, talvez como eu li quando li o parágrafo, com culpa, com emoção. Ele disse, não. Aí, na verdade, é uma relação de dupla psicoterapia, onde a criança vai te apontar isso e cabe a você, junto com essa situação, fazer uma parceria com essa criança, né? Ele vai te mostrando e você vai tentando resolver e tentar sair e melhorar dessa situação. Achei isso eu achei bom, arretado. Aí depois ele fala da educação. Toda criança precisa de educação, e essa educação ela é muito, ela é pelo modelo, que a criança na verdade faz um imprint da situação. Eu entendi que tipo um print de tela do ambiente onde ela vive, isso fica gravado, registrado na cabeça da criança, e o exemplo é muito importante. E de fato a gente vê isso. É impressionante como nós que criamos os filhos, a gente é exemplo quando quer e quando não quer, quando está ensinando e quando não está ensinando, e a gente não tem noção disso. Eu lembro que quando eu cheguei aqui de Campo Grande aqui, Davi, quando começou a falar, ele falava tudo e fazia assim, então. E eu achava aquele tão bonitinho. Aí eu disse assim, uma vez eu conversando com a mãe, eu disse assim, eu acho tão bonitinho o Davi falando. Toda vez que ele termina uma frase, ele fala, então. Eu não sei onde ele aprendeu isso. Aí a mãe disse, você, que voltou de Campo Grande com essa mania. E eu não percebia. Aí eu comecei a me lembrar de quando eu fui morar fora, às vezes eu fazia as coisas e dizia assim, vixe Maria, que eu parecia painha falando agora. Vixe Maria, que eu parecia manhã falando. Eu me admirava com o que eu tinha de meu pai e da minha mãe. Então, realmente, nós somos frutos dos nossos pais. Eu acho, assim, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, esses filhos, eles estão absorvendo da gente o de bom e o de ruim. O nosso cansaço, como a gente lida com os problemas, sabe? Como a gente lida com as soluções. Então, eles aprendem o tempo todo. Por isso o exemplo é tão importante. E nem sempre a gente está dando exemplo. A gente está simplesmente vivendo. Mas ainda assim, eles estão absorvendo da gente. Aí ele cita um exemplo que eu também discordo e vou contar por quê. Essa questão do exemplo, da vivência que a criança vai captando.
cita, por exemplo, uma mulher com TPM, uma mãe com TPM. A criança passa a vida vendo aquela mãe ter aquelas crises da sua condição de mulher e inconscientemente ela vai assumindo aquele modelo. A partir do momento que ela menstruar, ela vai ter TPM e ela vai assumir também como se fossem crises iguais às da mãe. Vamos combinar, minha mãe não tinha TPM e eu tenho. Minha mãe sempre foi muito tranquila do ciclo hormonal dela. Nunca teve nenhum destempero. E eu tenho terrível. E não vi ninguém assim, né? Então, são essas coisas assim que, às vezes, eu não concordo com ele. E aí ele fala que a gente tem que dar bons exemplos, né? Que a atmosfera familiar é muito importante para essa criança, e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ensina para essa criança, que a gente tem que ensinar para ela como a gente gostaria de ser tratado. A gente tem que ensinar para ela que ela tem que tratar as pessoas. O que a gente não pode esquecer que da forma que a gente ensinar como essa criança deve tratar as pessoas, ela vai passar isso para os nossos netos, né? E futuramente, dependendo do nascimento que você plantou, você vai ser um beneficiado ou uma vítima quando você precisar do cuidado dos seus filhos. Digo, aqui se faz, aqui se paga. Religião, religiosidade. Toda criança tem necessidade, o ser humano tem necessidade de ter religião em sua vida. E aí ele fala de conversar com Deus antes de dormir, que a gente não deveria ensinar para essas crianças as orações prontas, que a gente deveria fazer o seguinte: essa criança, quando fosse dormir, conversar com o papai do céu, ou se ele achar uma coisa muito austera, conversar com a mamãe do céu, já que tem essa coisa mãe e filho, talvez a criança se sinta mais à vontade. E criar o hábito de iniciar o dia e terminar o dia com uma oração. E nessa oração ela dizer como foi o dia dela, o que é que ela teve medo, o que é que ela conseguiu, o que é que ela gostaria de conseguir. Ou seja, se a gente criar esse hábito, depois contar uma historinha para essa criança dormir, que ele fala que a historinha vai funcionar como se fosse uma meditação induzida. E se a gente criar esse hábito noturno, a gente vai ter no futuro um adulto que, quando for dormir, chegar em casa, ele vai fazer um balanço do dia dele, de como foi, de como não foi, o que pode melhorar, o que não pode melhorar, né? De agradecer o que tem, de ver o que pode mudar para conseguir os seus objetivos, e depois fazer uma meditação, fazer suas preces e dormir. Então, isso vai começar de pequeno, porque toda criança também precisa, como ele fala, de ritmos e rituais. Ou seja, toda a vida é ritmo. Tanto criança como adulto precisa de ritmo. A gente não pode ter uma vida totalmente louca, um dia funciona de um jeito, um dia funciona do outro. Essa questão da gente ter esse ritmo, esses rituais diários, isso é necessário para criar pessoas seguras e saudáveis. Eu aqui, ou eu em Campo Grande, ou eu na Itália, vou ter os meus ritmos, os meus rituais, e eu vou ser sempre Sandra. Então, isso é extremamente importante. E isso, ritmos pessoais e familiares. De todo mundo arrumar a casa junto, de colocar uma mesa, de jantar, de ajudar a lavar os pratos, né? De discutir assuntos juntos. Então, aquele ritual familiar e aquele ritual individual. Isso vai fazer parte da criança e vai ajudar também nesse relacionamento familiar, enfim. Outra coisa que ele fala também, aí depois eu já vou passar para as doencinhas, é a crença no mundo mágico mítico. Ele diz que nós somos, os seres humanos ainda acreditam muito em crenças, mas que isso é importante, e isso ajuda muito a criança. Aí ele dá um exemplo assim: tinha um menininho que toda vez que ia para a escola se sentia extremamente inseguro. E quando tinha passeio, que ele tinha que ir no ônibus escolar com as outras crianças, era uma coisa assim tremenda. O menino sofria muito, tinha medo. E aí a mãe criou um ritual com ele. Quando ele chegava na escola, ela desenhava um círculo de terra em volta do menino e fazia uma oração com a mão na cabeça dele. Dizia assim: pronto, você está protegido, nada vai te acontecer. E ele passou a ir para os passeios e para a escola mais confiante. E ele diz como isso é importante, porque dá uma certa confiança à criança que ele recebeu aquela proteção, né? E que a gente sabe que recebe, para a gente isso é real, eu pelo menos creio nessas coisas, né? E que metade das coisas que poderiam acontecer com essa criança não vão acontecer, porque ela não vai vibrar na frequência do medo e não vai acontecer. Então, o que ele chama de crença, na verdade, eu creio, entendeu? Eu não acho que seja uma coisa assim, enfim. E aí ele fala um monte de coisa a mais. Ele fala que a gente deveria fazer uma boa ação por dia, que rir é o melhor remédio, que nunca descuidar dos exercícios, como ele já falou, que a gente que deveria, desde que se tenha condições,
criar um animalzinho de estimação para mostrar para essa criança o que é ter cuidado com alguém, o que é proteger o mais fraco, ter responsabilidade, lição de afetividade, companheirismo, sabe? E, acima de tudo, ele pede para esses pais que não tenham a consciência pesada, porque consciência pesada não é um bom conselheiro. Normalmente, quando você faz as coisas com consciência pesada, você acaba sendo muito permissivo e permitindo coisas que mais lá na frente você vai ter problemas. Aí, depois que ele dá esse geral, do como ele achava que deveria ser, todo mundo tem que dormir junto, todo mundo tem que se abraçar muito, o menino tem que ficar no braço, coisa e tal, comida ideal, aí ele passa para as doenças. E aí eu fiz aquele esquema que eu disse para vocês. Eu comecei do comecinho da vida, porque o esquema aqui vai ser o seguinte: a criança vai começar a vida e depois ela vai emendar no livro de ciência. A gente vai fazer esse link. Então vamos lá. Dor abdominal. A criança, quando nasce, ela é um ser corporal, ela é um ser ventral. Tudo dela gira em torno do centro do abdômen, cordão umbilical, certo? Então, ela é predominantemente instinto. Ela é literalmente o umbigo do mundo e ela se sente assim, segundo ele. Até porque esse cordão umbilical era o local de ligação dela com a mãe, era a fonte de tudo. Então, a partir do momento que ela nasce e se corta esse cordão, ela perde o centro dela. Ela sai de um ambiente dentro da barriga da mamãe, onde tudo estava morninho, maravilhoso, tudo chegava na medida certa. Ele sentia aquela mãe só para ele, de repente, ele é arrancado daquela barriga, seja por via vaginal ou uma cesárea, ar-condicionado, luz, gente conversando no bloco cirúrgico, frio, calor, e ele vai ter que aprender a funcionar sozinho. E aí eu fiz uma comparação. Se essa criança, ela é mais, porque é uma coisa, eu devia falar lá na frente, mas eu fico empolgada, então vamos lá. Ele faz uma comparação que eu lembrei muito de lei hermética. O que está em cima é como o que está embaixo. Vê que massa. O cérebro tem as circunvoluções cerebrais, cheio de voltinha. O intestino tem as circunvoluções intestinais, intestino delgado. Então, a gente tem voltinha aqui e aqui. As voltinhas intestinais estão a todo vapor. O cérebro dessa criança, o centro dessa criança é o abdômen. Aqui em cima está tudo paradinho ainda, o computador está iniciando, certo? Então, ela é muito instinto. Ela não tem ainda aquela coisa do interagir, do entender com visão, com olfato, com audição. Então, eu fiquei imaginando. Imagina que alguém pega você, coloca uma venda nos olhos. Essa venda meio que tapa o ouvido e você está apertando meio que seu nariz e você não está também podendo falar. E você, de repente, é retirado, sequestrado de onde você está, um ambiente que você conhece, e vai para um lugar totalmente desconhecido. E é largado lá. Como é que você vai se sentir? Bem-vindo ao mundo do bebê que nasceu. Quando chega alguém, você está lá todo amarrado. Quando você reconhece uma voz e alguém, calma, eu estou aqui, eu vou te ajudar, vamos andando aqui, você vai querer ficar com aquela pessoa. Porque é o que você tem é a sua referência. É o seu alguém. Entendeu? Então, eu fiquei vendo mais ou menos o recém-nascido dessa forma. Então, como ele fala, o recém-nascido, ele é instinto e ele é ventral. Então, toda a esfera dele é relacionada na região intestinal. E todos os problemas dele estão relacionados inicialmente a essa mãe, porque eles eram um só e esse cordão foi cortado. A partir do momento que ele perde, ele dá essa reviravolta na vida dele, ele fica fora do centro dele. Aí vem a dor, aí vem a cólica, que ele classifica como um capítulo chamado de Cólica dos 3 meses, onde ele diz uma frase assim: não consigo ainda absorver o mundo que me ofereceram. Este mundo é indigerível. Eu não consigo digerir esse mundo. Por quê? A cólica vem justamente da dor, que ele está fora do centro dele, porque ele tem uma necessidade de segurar o leite, o amor, o contato com essa mãe. E nem sempre ele vai estar com ela, nem sempre ele vai estar mamando, e nem sempre ele vai ter o contato que ele precisava e que ele queria. Então, a partir do momento que ele não consegue manter isso, que ele se vê assustado, atordoado, por não ter essa segurança intraútero, eu estou fora do meu centro, minha barriga vai doer. É a forma como ele tem de sentir. E aí, o que acontece? Aí, o que a gente faz? Mãe, bota ele no peito, que melhora a cólica. Mãe, encosta a tua barriga na barriguinha dele, que melhora a cólica. De fato, melhora. Toque pele com pele, o toque da pele dessa mãe.
E o peito, aí a gente questiona. Melhora, melhora. Mas até que ponto ele queria mamar ou ele queria o contato com essa mãe? Mais adiante ele vai falar no vômito, ele vai falar justamente isso. Eu vou até antecipar um pouquinho, que a gente às vezes chorou, bota no peito, tá agoniado, bota no peito, é cólica, bota no peito. E não deveria ser assim. Essa criança deveria ter um ritmo para se alimentar. Porque a gente está condicionando a criança nessa amamentação por demanda, tipo, tudo que eu preciso, eu compenso com alimentação. É no futuro aquele adulto que terminou o namoro, compensa com comida. Perdeu o emprego, compensa com comida. E não pode ser assim. E aí eu me lembrei de uma vez, de uma história que aconteceu com Davi. Eu chamo essa história de como eu me tornei mãe pela primeira vez. Quando Davi nasceu, estava lá em casa com a minha mãe e Dona Naí, que são 2 anos da guarda da minha vida. Mulheres experientes, criaram vários filhos, então as coisas aconteciam, eu ficava assim, olhando, tentando aprender com eles. E no dia Davi chorava, e vai, pega a Dona Naí, não, me dá a Dona Sônia, e as duas naquela disputa, que era uma ciumeira. E eu olhando, né? Eu digo, não, elas vão resolver, vou aprender com elas. E botava para lá, botava para cá, e esse menino não calava. Quando elas viram que não conseguiam calar Davi, aí elas disseram assim, entrega para a mãe, pode ser o peito. Quando elas me entregaram Davi, gente, Davi se calou. Ele queria a mãe. Naquele dia, eu me senti mãe mesmo de Davi. Porque eu não precisei nem colocar no peito. Ele apenas queria a mãe. Quando ele veio para o meu braço, ele se acalmou. E eu, cheia de dúvidas, cheia de emoções conturbadas naquela época. Poxa, será que eu vou dar conta de criar esse menino? É tudo que eu sempre quis na vida, sabe? Mas eu fiquei... Ele se calou. Naquele dia, eu acalmei meu coração. Eu disse, eu vou dar conta, ele é meu. Eu acho que naquele dia, eu finalmente assumi Davi. E eu acho que as cólicas que ele tinha intolerância à lactose, ele tinha refluxo, também dormia na cama comigo igual Rafinha, mas eu acho que a cólica... Aí depois, agora fazendo paralelo, eu acho que naquela época a cólica melhorou, porque eu também melhorei, porque eu me senti mãe dele. Eu me sentia mais mãe dele quando ele estava na minha barriga. E eu nunca esqueci aquele dia, gente. Naquele dia, Davi, com 2 meses, eu assumi o meu posto de mãe. E eu me tornei outra pessoa, eu fiquei mais atuante realmente na coisa. Mas aí, voltando, deixando as emoções de lado, emocionei. Então, a cólica é a dor. Eu estou fora do meu centro. Eu O perdi melhor momento o da meu... aula foi esse. Né? Eu amo essas coisas. Esse menino é meu professor, Drake. É o Porque meu todo mundo professor. acha, Sandrinha, que a maternidade é uma coisa pré-existente na mulher e não é. Isso Não é, é Drake, um não é. preconceito da sociedade, achar que toda mulher deve ser mãe, que toda mulher é materna. Isso é um preconceito É social. verdade, Isso é é um verdade. aprendizado. Isso é construído. Se a mãe não Também. assume o seu posto de mãe, ela não desenvolve o seu lado materno, assim como o pai, assim como o homem, assim como o Além cuidador, disso, Drick, na tem uma história que verdade. diz E assim você que quando contando esse testemunho, eu achei lindo. tem uma história que diz assim que quando nasce o bebê, nasce uma mãe. Não, muitas vezes esse nascimento não ocorre na mesma hora, né? Foi o Como que Sandra aconteceu mesmo comigo. falou. Às Ó, vezes e outra coisa interessante é que a gente está ouvindo o relato dessas dificuldades, de algumas coisas que ela cita, de uma pediatra, né? Quer dizer, a prática mesmo do dia a dia, de cada desafio, é individual, é subjetivo e não tem técnica, não tem academia científica, não tem nada que dê a resposta, né? Que dê a solução. É só Sabe, viver. esse é o primeiro obstáculo que a gente enfrenta. Porque o fato de ser pediatra pressupõe que a mãe nota 1000 está ali, sabe? E então é absurdo, porque a cobrança em cima da gente é maior. Oi, tu não é pediatra? Sabe? E tem coisa que a gente só aprende na vida. Vou dar um exemplo prático. Pediatra não quer que menino use chupeta. Quando o seu menino chorar, você compra uma chupeta. Você não sabe, porque você nunca estudou sobre chupeta, que chupeta tem número 1, número 2, primeiro semestre, segundo semestre. Os meninos chegavam na consulta com aquele chupetão na boca. Tinha hora que eu achava chupeta grande, que eu achava chupeta pequena, mas eu achava que era o menino, que era grande ou pequeno. Para mim, chupeta era tudo uma coisa só. E eu ficava naquela briga, tirei essa chupeta por causa da dentição, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Mas, doutora, esse menino segura a chupeta. É porque ele não quer chupeta. A chupeta era grande para a criatura. A primeira vez que eu fui comprar a primeira chupeta para Davi, foi que eu descobri, eu me lembrei desse bebê. Meu Deus, por isso que aquela chupeta era tão grande na mão daquele menino, sabe? Dente não adoece. Adoece.
adoece, dente adoece. Inclusive, a gente vai falar aqui das diarreias pelos dentinhos. Entendesse? Então, são coisas que só a vida de mãe vai ensinar. Então, eu me tornei... Eu acho que todo pediatra devia ser pai e mãe. Agora, um pai atuante. Porque eu acho que eu virei outra médica depois que eu virei mãe, sabe? Porque aí você vê o outro lado. E aí você entende quando, às vezes, a mãe chega na consulta do pai, doutora, a senhora é mãe? E você se arreta com isso. Agora eu podia dizer, sou, né? Mas foi muito massa. Davi é um professor. Mas aí, voltando à história. Então, dor abdominal, nasci, cortaram um cordão, cortaram essa ligação com a minha mãe, eu preciso muito dela e agora eu não tenho ela a todo instante, eu sinto os anseios e os aperreios dela, isso me assusta, eu estou com dor, eu estou fora do meu centro, eu estou com dor cólica. Aí, essa cólica começa, aquela barriguinha doer, esse bebê começa a juntar os gases, né? Aí a gente vai para a sequência da cólica, falando sobre os gases. Aquela parte da circunvolução, eu já falei. Ah, ainda tem outra coisa que eu vou falar. Eu já tinha falado antes, mas eu vou dar uma repetida aqui. Aquela coisa do cérebro que está em cima é como que está embaixo, né? E a cabeça é menos inativa e aqui na região intestinal está tudo a todo vapor. Ele fala, inclusive, da fase oral. E como essa criança, ela não tem... Por que o bebê leva tudo à boca? Como ele não consegue ainda abstrair as ideias pela visão, pelo tato, pelo olfato, e ele é muito instinto, a partir do momento que ele consegue captar as coisas, a forma como ele tem de explorar o mundo, já que ele é um ser ventral, é levando tudo à boca. É assim que ele explica a questão do bebê levar tudo à boca e da fase oral, que eu achei assim também super interessante, sabe? E aí aquela coisa que eu tinha... Sandra, Oi? a fase oral, na verdade, é um termo. A fase oral é, na verdade, um termo psicanalítico, né? Não é nem um termo médico, de fato. É uma das Sim. fases do psicodesenvolvimento da criança, cunhado por Freud. Antes dele não se falava em fases de desenvolvimento na criança. Graças a ele, a medicina herdou esse jargão e esse entendimento que eu acho que enriqueceu bastante o conhecimento sobre o ser humano e as etapas de desenvolvimento. Legal. Tu tá calado ou é o meu celular que tá ruim? Pode Todo mundo continuar? está desligado para não gerar ruído. Ah, tá. Bastante Então vou lá. ouvindo. Vai. Aí sim. Aí essa criança tá cheia de dor, cheia de dor, cheia de cólica. Na sequência da cólica vem os gases, né? Pelo excesso de alimentação e a cólica e aquele intestinozinho todo funcionando, enfim. Aí o bebê, pá, fica com aquela barriguinha dura, cheia de gases. Então, eu estou com dor, eu estou fora do meu centro, eu estou me opondo a essa situação. E o que seriam os gases? Os gases são o palavrão do bebê. Ele diz assim, que o bebê solta por trás o que ele ainda não pode dizer pela frente. Ou seja, é o grito, poxa, eu não estou aguentando mais essa situação. Então, é quando o bebê solta aquela pressão daquela situação. Como se você tivesse numa situação que está te fazendo mal e finalmente você pode botar a boca no trombone. Nesse caso, o bebê solta os gases. Quando ele não é ouvido e não pode ser ouvido porque não pode falar, a forma que ele tem de expressar e de colocar para fora todo esse sentimento, todo esse grito de dor, é exatamente eliminando esses gases. Eu achei isso tão interessante. Aí ele fala justamente que essas dores dos gases é o grito de socorro de quem perdeu o seu centro. Ou seja, eu estou com dor e eu preciso desabafar. E a forma que ele desabafa é exatamente soltando esses gases, que é quando diminui aquela pressão abdominal e ele consegue ficar um pouquinho mais tranquilo. E aí ele fala, inclusive, nas criancinhas maiores, porque a gente sabe, né, que toda criança tem aquela fase de falar de xixi, cocô, pum, e soltar pum, às vezes quando não deve, né? E ele diz que é justamente esse tom desafiador que às vezes as crianças têm para com a situação. E às vezes eles fazem isso também numa forma de desafiar mesmo, sabe? De querer enfrentar a situação em que elas vivem. Eu, às vezes o adulto faz, não faz isso, menino, é feio. Ele vai lá, solta um pum. Então, é uma forma da criança também. E aí, quando a criança faz isso,
de alguma forma, tentar, como é que eu vou dizer, conduzir a situação para ver o que está acontecendo e mostrar de que forma essa criança pode se expressar sem se sentir pressionada a fazer algum tipo de coisa nesse sentido. Eu acho que isso aí, depois se eu der para tu ler, tu vai desenvolver bem mais legal do que eu, tu dissesse. Eu achei bem interessante isso, mas eu acho que não estou conseguindo passar. Mas era basicamente isso, que estudar essa criança para ver o que está fazendo com que ela queira desafiar a família desse jeito. Que ela tem que aprender a se expressar sem afrontar. Eu acho que seria mais ou menos assim. Mas, enfim, no bebê é o desabafo dele, certo? Aí, vamos lá. Esse bebê está com dor de barriga, esse bebê está cheio de cólica, esse bebê solta o punzinho dele, porque é o grito de desespero dele, é a forma que ele tem que dizer que está doendo, que perdeu o centro, que está com medo. E aí, bota o menino no peito, bota o menino no peito, bota esse menino para mamar. Aí esse menino começa a vomitar. Do ponto de vista fisiológico, expulsar a matéria o material que está dentro do estômago não deixa de ser uma questão de esvaziar para proteger, ou seja, aquilo ali entrou, eu não consigo digerir, eu tenho que colocar para fora. Vômito infantil associa-se muito também a excesso de agitação. Aí entra aquela coisa, toda a atmosfera que cerca a criança, né? A atmosfera às vezes não é propícia, essa mãe não está bem, os desconfortos do pós-parto, o medo, será que eu vou conseguir, será que eu não vou, será que essa gravidez foi desejada ou não? Às vezes o ambiente em casa não ajuda, essa mãe está cheia de coisa para fazer, tem que arrumar essa casa, ela não tem aquele momento, às vezes, agradável para fazer aquela amamentação, então toda aquela agitação para dar mamar para o menino, lava lençol, faz isso, tem que fazer almoço, o marido vai comer, vai vir para almoçar, mãe que fala, sogra que fala, empregada que aperreia, enfim. Então, às vezes, a hora de amamentar não é tão tranquila assim. E aí ela senta naquela agonia, ela tem que botar aquele bebê para mamar muitas vezes, 1000 coisas na cabeça, depende muito do que ela comeu também, como a gente já conversou, e aí naquele estresse todo ela senta para dar de mamar, e essa criança que já não está muito legal, porque ela saiu daquele ambiente que ela amava, que era dentro da barriga, esse leite cai nesse estômago como se fosse uma pedra, e ele volta. Ele não consegue absorver toda aquela energia e toda aquela carga que aquele leite volta. E a partir do momento que ele vomita, isso para ele é um alívio. E aí também ele cita a questão dos bebês que vomitam exclusivamente o leite materno. Nossa, se acontecesse comigo, eu ia ter um troço. E que é justamente aquela coisa do bebê não aceitar o leite da mãe. O bebê não aceita, isso tem muito em homeopatia, tem até remédio para isso. Eu tive uma aula com relação a isso. Então, é aquela coisa do bebê dizer assim, mãe, eu te odeio, eu não estou te aguentando, mas eu preciso que você me cuide. Essa é a mensagem que esse bebê está passando. Ele vomita o leite da mãe, mas ele consegue ingerir uma mamadeira. Aí vira aquele ciclo absurdo. Porque quanto mais ele vomita o leite da mãe e aceita a mamadeira, a mãe fica mal e insiste no peito e ele não aceita, aí toma a mamadeira e ele aceita. Ou seja, psicoterapia. Acalmar essa mãe, centrar essa mãe, para que esse bebê finalmente possa aceitar essa situação. E aí eu até fiquei pensando, toda essa dinâmica do pós-parto também, essa agonia toda, que nem todo mundo vai ter aquele comercial de fralda descartável, aquele quarto lindo para amamentar com ar-condicionado e música ambiente e como é que chama? E aromatizador com óleos essenciais magníficos. Nem todo mundo vai ter um momento zen assim. Então, até esse momento, essa carga que essa mãe vem para cuidar dessa criança, faz com que, de alguma forma, ele rejeite aquilo e vomite. Foi a interpretação também minha que eu tive, sabe? Eu achei assim, realmente. Ô, Sandra, só um comentário. E muitas pessoas tiveram bebês agora nesse período da quarentena, que pegaram o resto da gravidez com a quarentena já, então ficou toda essa tensão no final da gravidez e agora depois do parto se recuperar sem poder receber visita, sem poder receber ajuda e com medo, com muita tensão. Então, quem curtiu o resto da gravidez de março para cá foram muitas tensões, né? Como é que estarão esses bebês de quarentena, né? É verdade. E aí eu fico pensando em tudo. Quando eu li aquela primeira parte também, sabe, Céci? Eu fiquei pensando, talvez esteja aí a causa de tanta criança e adolescente hoje em dia se matando e com depressão. Crianças que não são tão tocadas, crianças, por exemplo, esses bebês da quarentena no futuro, que foram, né, terminaram sua geração numa fase de medo,
de tudo, eu digo, como isso não vai repercutir no futuro e que tipo de adolescente nós vamos ter? Aí eu acho que talvez esteja a explicação, porque tem uns meninos lindos e maravilhosos que tem tudo, sabe? De repente você vê, se jogou do prédio. Aí você faz, meu Deus, por quê? O que a gente tem hoje em dia de adolescente, que a gente precisa internar, porque tentou se matar, tu não tem noção. Que a gente tem que internar e deixar 14 dias internado para o antidepressivo fazer efeito, para poder essa pessoa sair e não se matar. Aí eu fico pensando, de repente tudo teve origem aí, né? Teve origem lá atrás. E, meu Deus, como é triste. Porque, e do jeito que o mundo vai, infelizmente, acho que a tendência disso é aumentar. Sigamos. Então, esse bebê tem cólica, esse bebê tem gases, ele não consegue aceitar esse leite, mas aí vamos dizer que ela insistiu um pouquinho, se acalmou, conseguiu amamentar esse bebê, aí a gente passa para o próximo passo. O bebê se alimentou, mas aí ele vai para a emergência, doutora, esse menino está com diarreia. E aí, como é que a gente vai interpretar essa diarreia? Do ponto de vista fisiológico, ele está colocando para fora alguma coisa que ele quer se livrar, alguma coisa que não está fazendo bem para ele. Então, eu estou fora do meu centro, minha barriguinha está doendo, eu estou gritando com vocês através dos gases, dizendo que a minha barriguinha está doendo, eu estou com medo dessa situação, eu não estou conseguindo aceitar essa situação, eu muitas vezes não consigo ingerir essa situação, eu vomito, mas como às vezes essa situação é me imposta de boca abaixo e eu consigo engolir alguma coisa, ainda assim eu sinto medo. Eu quero me livrar disso. Então eu tenho diarreia, porque eu estou me borrando de medo. Então a diarreia pressupõe o medo e o querer livrar-se dessa situação que está angustiante. Com a diarreia, eu perco líquido, eu desidrato, eu fico ressecado, eu fico sólido, eu fico inflexível, porque tudo que eu quero é me livrar daquela situação. Então, eu fico seco, rígido, e eu quero me livrar. Eu só vejo na minha frente a questão do se livrar e do sair, como é que eu vou dizer? Do medo e querer me livrar dessa situação. É basicamente isso, a diarreia. Porque tudo que mexe com essa simbiose mãe-bebê, que era fantástica intraútero, vai deixar esse bebê desse jeito. A vida dele já não é mais a mesma. E aí, a gente entra na questão da diarreia do dente, aquela que o pediatra diz que não existe. E, minha gente, vocês não sabem como eu sou discriminada, porque eu digo que dente adoece. Porque depois que Davi Barbosa nasceu um dente de cada vez e adoeceu todo o dente. Para você nunca mais dizer que dente não adoece. O dente adoece, sim. Porque você não conhecia Mary James, que lhe ensinaria uma camomilina. Camomilina C. Exatamente. Nessa época, Agora, gente, eu não sei quem ensinou isso a Maeli, mas ela começou a dar camomilina C a Heloísa muito antes semanas antes da dentição dela nascer. Ela E a me ensinou Heloísa também. não teve problema com o nascimento das dentições. Nenhum Rafinha também. problema severo. Gabriela, a mesma coisa. Mas eu não sei se isso é regra, se realmente funciona com todo mundo. Mas que com as meninas funcionou, foi uma maravilha. Aqui em casa também Hoje em funcionou. dia, hoje em dia as mães usam mesmo, mas como eu atendo mais emergência, então ninguém nunca voltou para dizer que funcionou ou não, porque às vezes a gente passa e não tem, né, o retorno da história. Mas é uma, né? E aí, sim, a questão da diarreia por dentro. A diarreia, na verdade, segundo a antroposofia, também pode significar perda, e não só o medo e a vontade de se livrar. Então, para a medicina antroposófica, a diarreia, a infecção intestinal nos bebezinhos significa perda. Ou seja, a partir do momento que eu estou nascendo o meu dentinho, eu estou perdendo um pouco daquela infância mais inicial, né? Com os dentes, eu estou apto a comer novos alimentos, eu estou me afastando um pouquinho mais desse peito, eu estou cortando um pouquinho mais o cordão umbilical dessa mãe. Então, eu estou, de qualquer forma, passando para outro degrauzinho da minha infância. Eu estou ficando um pouquinho mais velhinho, eu estou me afastando mais do peito. A mãe também, que quando bota esse bebê na boca, no peito para mamar, ela já vai com aquele medo e aquela tensão de que, de repente, ela vai ser mordida, né? Então, tudo isso são perdas, né? Ela deixa de ter mais
de repente, aquela tranquilidade na amamentação. Não é que ela vai ter aquele medo, mas ela vai ficar sempre mais alerta, porque ele pode puxar de uma forma mais animada e realmente pode doer, que é uma região sensível. E o bebê que sente que está distanciando, que está afastando, está comendo novas coisas, está mamando cada vez menos. Então, a diarreia pode sim significar uma perda e eles podem sim adoecer, dente e adoece. O que é que normalmente eu digo hoje em dia na emergência? E sou criticada, mas eu sustento. Doutora, dente adoece, porque seu colega diz que não adoece. Como é que a senhora diz que adoece? Eu digo, vamos fazer o seguinte: esperem uns 2, 3 dias de febre, se a criança estiver bem. Ela veio. Ela tem um hemograma normal? Tem. Ela tem sintoma respiratório? Não. Ela fez a lâmina direta? Deu alguma doencinha nesse cocô? Não. Então é o dente. Porque, querendo ou não, agora eu tenho uma explicação, né? Até mais legal para dar. Mas é o que eu digo a elas, é uma mudança, é um estresse que o organismo passa. A medicina chinesa acha que os dentinhos adoecem. A homeopatia também acha que é um desequilíbrio, isso faz com que a criança adoece. Agora, só a medicina tradicional que acha que o dente não adoece. Aí, Ô, paciente, Sandra, né? deixa eu te Mas dizer eu uma coisa. Eu raciocinei que o dente adoecia, né? Observando meu sobrinho, por exemplo, que hoje já está com 15 anos, é, porque assim, quando rasga, né? Quando o dente vem rasgando, há uma certa inflamação. sim, Ele sim, vem era aí onde eu ia causando chegar agora. um dano na gengiva. E isso aí vai agitando tudo que está ali dentro. Abre uma brecha na gengiva. Então é muito fácil de entrar qualquer É um bactéria, corte, né? É qualquer um vírus. rasgo. É um corte, pois é. Então faz todo sentido dizer que adoece por conta disso, porque baixa a imunidade. É um movimento acontecendo dentro do corpo, né? É uma expulsão de E alguma dá, assim, coisa. eu já conversei, eu acho que foi até com a Amanda. Ela libera, ele vai liberar mediadores, inclusive inflamatórios, porque sai rasgando tudo. Aí eu costumo dizer para as mesas, imagina um corte que você leva e que teu dedo está todo aberto, rasgado, e que você coloca, fica sempre lavando o prato. Um tecido molhado, uma mucosa molhada, que está sempre com saliva em contato com comida, então isso vai doer, isso vai inflamar, né? E aí tem uma coisa, a Amanda está dizendo muito bem, aprendeu comigo, foi mesmo. E aí é uma coisa interessante também disso aí, que você veja como é a sabedoria popular. Aí vem Davi Barbosa. Davi, quando nasceu, toda vez que ele adoecia, né, tinha febre, não sei o quê, diarreia, eu dizia, adoeceu. Eu queria levar para a UPA lá em Campo Grande para fazer um hemograma. Aí dona Naí fazia, Sandra, isso é dente. Eu, não, febre, não sei o quê. Aí furava o menino, nada. Aí no segundo, nada. Ela, Sandra, você não percebeu que toda vez que vai nascer dente, a boca do seu filho fica com um cheirinho diferente, não? Eu digo, pronto, tá fazendo uma estomatite, tá fazendo alguma coisa, toma hemograma. Quando chegou no terceiro, ela fez assim, vamos fazer um acordo. Você não vai me furar essa criança. E se não nascer um dente nessa boca, você me demite. E aí eu comecei a observar. E realmente eles adoeciam na época dos dentinhos. E o hálito, o cheirinho da boca mudava. E não era necessariamente uma inflamação lá dentro. É justamente pelo rasgo dessa pele, sanguinho, mediador inflamatório, enfim. Então muda realmente o hálito da criança. E Davi deixou de ser curado. Eu digo, é difícil ter uma mãe médica, viu? Não é muito bom, não. É complicado. Mas dente adoece. Aí vamos lá. O último item dessa história é a constipação. Certo? É aquela criança que vai para a emergência, doutora, esse menino não faz cocô. E aí o que é que isso significa? Porque também acontece até no recém-nascido. É mais comum nos maiorzinhos, mas acontece. Óbvio que a gente vai ter aí também um erro alimentar, outras coisas que influenciam. Mas psicologicamente, psicossomaticamente falando, eu não dou mais nada. Eu não dou mais nada. De mim não sai mais nada. A psicanálise fala que a evacuação é considerado o primeiro presente da criança para o mundo. Então, o que está acontecendo com essa criança que ela não quer dar mais o seu presente para o mundo? Ela não quer mais dar nada para o mundo. Essa pessoa que está afetada por esse sentimento, ela não quer dar mais nada, ela quer tudo para si. Aí a gente tem aí várias explicações. Medo, né? Medo do que está acontecendo, eu vou me fechar, é tudo meu. Insegurança por não compreender o ambiente, por não acontecer não entender o que está acontecendo, ou tipo, seguro morreu de velho, eu não estou entendendo o que está acontecendo, na dúvida é melhor segurar tudo para mim, né? As mudanças que causam medo, por exemplo, um abuso sexual, a criança pode evoluir com constipação. Eu não vou dar nada para esse mundo que me agride.
né? A chegada de um irmão, a mudança de você, a mudança de escola, a ida para uma creche, a mãe que voltou para trabalhar, o desfraude, o deixar de usar fraldinha. Então, tudo isso pode se associar à perda, a medo, e essa criança pode reter essas fezes, né? Ela pode ficar mais econômica e querer guardar tudo para ela. Outra coisa, crianças perfeccionistas. Menino, não me vai fazer merda! Não posso fazer besteira. É melhor eu me segurar. Então, são aí em crianças maiores, no caso, né? São os fatores assim, psicológicos que ele diz que podem causar uma diarreia. Aí a nossa boa e velha amiga Girina Conjunta Precope, a antropóloga, ela diz que isso é extremamente comum e principalmente em primogênitos, porque justamente eles têm mais cólicas e mais constipações e mais medos, porque eles normalmente estão acostumados a não dividir nada com ninguém. A barriga da mamãe era só dele e a mamãe era só dele. Então, quando essa mamãe vai trabalhar, ele vai para a escola, ele vai deixar de ser só o mundo é meu para ser mais um na multidão junto com os coleguinhas. Quando chega um irmãozinho, ele tem que dividir essa mãe, essa família com esse irmãozinho. E vamos combinar. Às vezes a família não ajuda muito o primogênito, não. Pelo amor de Deus, não quero deixar culpa em ninguém, não, mas eu vou contar a minha experiência de emergência. É muito comum chegar a mãe estressada porque o menino está com cólica e nariz entupido, ou então diarreia, né? Ou que não fez cocô, que são os campeões de emergência. Aí vem o menino no bebê conforto, ou então no braço, mas hoje em dia mais no bebê conforto, o irmãozinho sendo arrastado com o braço, o pai com cara de estressado, ninguém dormiu com a criança, aí entra, explica tudo, você anota, coloca a criancinha para você examinar, aí o irmãozinho chega perto. Aí o que a mãe faz? Sai daqui, menino. Sai daqui, fulano. Fulano, fique ali. Não mexa. Sempre, sabe? É maldade dessa mãe? A gente sabe que não. Ela acha que aquele menino tá... Ela já tá, meu Deus do céu, muita coisa na cabeça dela. E mais um menino ali em cima para atrapalhar, eu sei que não é fácil. Então, essa criança, na verdade, esse primogênito, né? Ele muitas vezes vai se sentir excluído mesmo pela situação toda. Aí o que eu converso com as mães? Mãe, vamos fazer o seguinte, vê só. Vem cá, fulaninho. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse bebê aqui é muito bobinho. Eu preciso da tua ajuda para examinar ele. Tu pode segurar o pé dele aqui. Aí ele vai, fica segurando. Aí ele se sente orgulhoso. Aí eu examino a criança e ele lá segurando o pé. Quando termina, eu disse, olha, obrigada, porque esse bebê é bobinho e ele dá um trabalho. Se você não segurasse o pé dele, eu não ia conseguir. Você entendeu, mãe? Que em casa ele tem que segurar o pezinho do irmão, ele tem que buscar uma fralda, ele tem que participar desse momento, porque ele é teu amigo e teu companheiro. Aí nisso, porque como tem às vezes aquelas mães freguesas da pediatria, isso eu tive realmente alguns retornos. Como realmente mudou a reação da criança. Isso aí foi o que eu faço. Girina Precope, na verdade, ela manda terapia do abraço. Ela diz que quando isso acontece e essa criança começa a fazer essas cólicas, essas constipações, a melhor coisa é abraçar, é toque, é carinho, é afetividade. É fazer esse filho que está perdendo o terreno sentir que ele é amado, que ele é especial, que ele agora tem um irmãozinho para dividir a vida com ele, mas que ele, de repente, ela pode dizer que ele vai ser sempre o primeiro, assim, o que nasceu primeiro, e o outro vai ser sempre o que nasceu segundo, mas que eles são o grande amor da vida dela. A partir do momento que ela abraçar, que ela carinhar, ele vai se sentir amado e ele vai começar a presentear o mundo novamente. Minha gente, era básico, aí vê só. Daí, que são os campeões da audiência da emergência, essa criança, à medida que ela vai crescendo, 3, 4 aninhos, 5 aninhos, ela vai deixando de ter essas dores abdominais. Aí entra naquela história do que está em cima para o que está embaixo. Ele vai deixando mais de ser ventral, porque ele vai crescendo e vai interagindo com o mundo, e ele vai também começar a ser mental. Então, à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai tendo essas doenças com menos dor de barriga. Porque, na verdade, nos primeiros anos de vida, chega na emergência assim, doutora, está com febre, vomitando e dor de barriga. Quando você vai ver, às vezes é só aquilo ali, às vezes tem um otite, tem outras doenças associadas. À medida que eles vão crescendo e esse desenvolvimento vai seguindo o caminho dele, ele vai começando a agir como o livro dissesse. Ele vai deixando de ter essa dor abdominal e vai tendo as doenças propriamente ditas. Inflama o ouvido, inflama a garganta, tem a asma, tem a alergia, e que não tem diferença da explicação desse livro para o que César brilhantemente fez em 2 tomos.
É aquilo ali mesmo, certo? Então, não tem mudança. Por isso que eu não trouxe, e eu já sei que a aula já ficou bem grandona. E era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. O que ele acha que é ideal, embora a gente às vezes vá discordar de algumas coisas, mas tipo assim, ele é um médico, acho que o médico de adulto, ela é um homeopata, então cada um vai ter sua visão mais, né, voltada para essa área. Como isso tudo mexe com esse bebê. Eu sei que, enquanto mãe, eu falo enquanto mãe. É lindo de se ler, mas eu sei que é difícil quando um filho nasce, você olhar assim e dizer assim, oh, o que podemos fazer para melhorar essa situação? É complicado, sabe? Porque é muito difícil, às vezes, você não se estressar, porque o grito de dor deles é impressionante. Você chora junto, sabe? Então, é difícil, às vezes, você manter calma e ter essa coisa zen, sabe? Eu acho, na verdade, impossível, sabe? Porque eu digo, porque eu passei por isso. É tanto quando as mães chegam chorando junto com o menino, eu disse assim, posso dizer uma coisa ridícula, tu não me bate, não? Aí ela diz, pode, eu disse, não se estresse, não. Aí elas começam a rir. Eu disse, eu sei que é difícil. Aí eu costumo dizer assim, eu sei que é difícil, mas pensa, quando tu tiver 3 horas da manhã com ele chorando, tu pensa assim, eu não estou sozinha. Hoje nasceram milhares de crianças, tem um monte de mãe igual a mim. Então eu não sou a única, nós vamos vencer isso. Respira fundo e procura vencer a situação. Um dia ela vai acabar. Então, é bonito no livro? É. Mas na vida real, para a gente fazer, é mais complicado. Óbvio que se eu tivesse um filho hoje, se Davi nascesse hoje, depois desse livro, não tinha dado tempo, Davi nasceu em 2009, aqui é 2014, mas enfim. Se Davi nascesse depois desse livro, talvez eu tentasse exercer alguma coisa aqui, ou eu tivesse um pouco mais de tranquilidade, sabe? Depois eu empresto esse livro para tu, Cécia, para Drick, porque eu acho que tem muito mais coisa aqui que vocês vão dar um upgrade nessa Oba, aula absurda. eu quero. Muito Entendeu? bom. Pronto. Eu sugiro depois alguém assim, ligado à psicologia como vocês, fazer um apanhado, porque eu sei que tem coisas aqui que eu não consegui absorver, mas que vocês vão dar assim, vão falar brilhantemente para a gente. E aí, para Foi as meninas que maravilhoso mesmo. vão casar e ter babies do novo FP Kids, Desistirem. elas vão ter umas mães assim bem orientadas. Desistir o quê? Desistirem e comprarem bicicleta. Ao invés de casar e de ter menino. Mas aí, enquanto não pensa nisso, entendeu? A gente vai orientando as que vão ter. É, que não falta. Ô, Sandra, só um comentáriozinho também. E várias coisas que você falou de interpretação dos sintomas do bebê, de cólica, ou de diarreia, ou de prisão de ventre, que tem a ver com medo, com insegurança, muitas das vezes pode estar relacionado ao processo dele com a mãe, mas pode estar relacionado com a energia da casa, assim. Às vezes o bebê nasce num casamento que já está quase numa separação. Ele Isso, pode não entender porque ele é exato. pequeno, ele não entende conscientemente, mas ele entende que a mãe dele tá tensa, que quando o pai bate a porta para ir ali, a mãe não sabe se volta, a mãe tá passando aquele medo, a criança sente isso, né? Então, além de Exato. Eu tinha até anotado um exemplo, mas na emoção, como eu saí pulando algumas coisas, eu esqueci. Ele dá até o exemplo, por exemplo, quando o pai perde o emprego. Se o pai perde o emprego e a mãe não está nem aí para essa situação, ela está tranquila com isso, esse bebê não vai sentir. Mas se o pai perde o emprego, isso mexe com todo mundo e mexe com a energia dessa casa, esse bebê vai sofrer junto. Que é a questão, né, da separação de tudo isso. Pois Certo? é, várias coisas até de morte que acontecem na família. O bebê nem sabe. Quando fala do avô dele que morreu, ele grande, ele não sabe. Mas às vezes ele foi afetado por aquele sentimento de total tristeza da mãe, a mãe amamentando ele e chorando, sentindo o peito apertado com saudade do pai que morreu naquela época. Aquela criança sente isso, né? E Verdade. às vezes, quando a pessoa vai para uma terapia, quando uma criança vai para uma terapia, quer dizer, que foi criança que passou por isso e vai para uma terapia adulto, não consegue trazer nada que explique alguma coisa que ela está sentindo. E às vezes ela nem sabe, porque realmente não era dela. Ela já pegou indiretamente através de um outro modo e não diretamente do sentimento, claro. E aí pegou porque a mãe passou enquanto amamentava, enfim. É É. interessante. E outra coisa também que eu não soube explicar e que eu ia citar e não citei, que eu me esqueci, naquela parte, quando ele fala dos adoecimentos, que herança familiar, né, que o ambiente reverbera, tem aquela coisa também que a gente vê na constelação familiar, o que você traz Aham, energeticamente dos seus passada. É. antepassados. Então, é todo um somatório, na verdade, Pois essa é, criança... fora de outra vida, né? Fora de outras vidas, porque, por exemplo, tá, fica uma dica aí
Para quem está procurando um tema. Olha, Marcela, fica uma dica para tu. Sabe que tema que me veio agora? Um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos, porque como Sandra falou, tem as coisas da constelação familiar, né, da raiz, do avô, lá, mas tem também de outras vidas. E o autor, esse autor que a gente trouxe, ele fala da reencarnação, que as doenças, como assim? A criança já nasceu com a doença, então não tem explicação para o lado emocional, mas tem emocional que ela não venceu em outra vida. E aí a gente vê esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, fala de crianças que têm situações de pavor a uma coisa, por exemplo, uma criança que tem pavor a abotoar sapato. Como assim ela não quer cadastro? Ela entra em desespero se tiver que usar um sapato de cadastro. Qual a explicação se ela não passou por nada que justifique isso traumático? Não nessa. Mas quando fazem a regressão, quando tem acesso à informação da vida anterior, a criança morreu porque o cadastro enganchou num lugar e isso provocou um acidente, entendeu? Então, tem esse livro que fica bem interessante, porque a gente vai conseguir explicar algumas coisas de trauma e medo da criança. Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Eu tenho ele em C. PDF, Moraes. quem quiser eu Pronto, aí, mando. Suzana já quer Foi tu dar o que me tema, mandou. massa. Não, eu li ele quando eu estava grávida. Na verdade, antes de eu engravidar, tu me desse ele, eu imprimi. Aí Aham, comecei a ler, e assim, eu massa. voltei a ler quando eu estava grávida e já passei adiante para Eu várias também, já pessoas. comprei para as pessoas, isso. Eu tenho ele PDF, nunca comprei não, mas assim, é muito bom, porque assim, até para quem não é pai, entendeu? Para quem É não, claro. Marcela, fica porque uma boa para tu esse livro. Não é difícil, né, Suzana? Tem não, várias não, uma leitura histórias. gostosa. Muito E bom. assim, depois que eu li ele, eu aprendi a respeitar mais as Os crianças. medos. Entendeu? As crianças, porque logo no comecinho, o primeiro capítulo dele é falando sobre o respeito ao ser que é aquela criança, que antes dele ser Aham. uma criança, ele é um ser. E ele está seu filho, né? Como eu Isso, também, eu exatamente. passei, ele fala do filho, tá bom, vou sair, gente, tô tomando um tempo. A gente fala disso num Eu tema. acho que Pode Sandrinha ligar, não para você acabou ver que eu ainda já não, viu? acabei, a gente está conversando. Eu quero fazer uma Agora, pergunta a não esqueça Sandra. do tema. Eu já acabei, podem continuar. Estou Eu achando quero fazer massa. uma pergunta, Sandra. Diz. Notadamente, o livro ele volta muito, se volta muito à relação mãe e filhos, né? Isso. Mas como é que você vê essa perspectiva da relação pai e filhos ou cuidadores? Porque a gente hoje precisa pensar numa perspectiva que é muito diferente de antigamente, né? E antigamente eu digo 10 anos atrás, não é tão antigamente assim. Então, há muitas famílias em que são dois homens, há muita família em que são duas mulheres, mas um assume o papel ativo e o outro passivo. Então, o livro ele foca muito numa relação mãe-filha, que é aquela relação muito tradicional e que ainda é a majoritária na sociedade. Mas saindo desse lado majoritário, que é maioria, que é isso que eu quero dizer. Como é que você vê a relação pai e filho nesse contexto aí desse livro? Ó, eu acho que se for uma relação que tiver presença e amor, e toque, e tudo que ele acha que uma criança tem que ter, eu acho que essa criança vai sair bem dessa. Óbvio que pela questão orgânica, pela questão de nascimento, porque tem toda essa coisa. Essa criança nasceu de uma mãe. E como ele fala no próprio livro, que ele, mesmo os pais ausentes, eles geram uma certa vibração, uma certa influência, embora de alguma forma, às vezes, essas influências possam ser negativas, sentidas pela ausência dessa criatura, entendeu? Eu acho que eles podem ser bem criados e felizes, sim, mas eu acho que, por exemplo, ou dois pais, ou duas mães, ou só um pai, ou só uma mãe. Vai existir uma lacuna aí que vai precisar ser trabalhada. Porque para essa criança chegar na mão desses casais, dessas pessoas, ela provavelmente passou por um nascimento e por uma separação. Ela deve ter tido dias difíceis no início dessa vida. E eu acho que lá na frente isso vai repercutir de alguma forma. Não por culpa deles, entendeu? E é como eu estou dizendo, eles podem ser extremamente bem criados e amados, né? Mas acho que de alguma forma isso vai repercutir. Porque todo mundo, mais cedo ou mais tarde, eu acho que vai em busca, não deixa, vai querer saber a origem. Eu acho que são poucos os que não querem saber. E eu acho que não queira saber lá no fundo, de vez em quando ainda vai pensar nisso. Poxa, por que eu fui adotado? De onde eu vim? Por que ela fez isso? Eu acho que fatalmente eles sempre vão pensar. Então, acho que eles podem ser bem criados, sim. Podem ser felizes, sim. E amor é uma coisa universal. Então, qualquer pessoa que crie com amor, que tenha uma energia boa para aquela criança, uma energia de proteção, de cuidado, de tudo que o livro propõe,
ela pode ser bem criada. Mas existe algo visceral, algo umbilical, que ela não tem, que vai ser diferente. De alguma forma, eu acho que ela pode sentir isso, sabe? Aí eu não sei também se eu estou me deixando influenciar por Davi Barbosa, que questiona muito a ausência de Wagner. Então, enfim, assim, eu acho que, pelo que eu vivo aqui em casa, eu acho que a criança pode ser feliz, ela pode ser bem criada, mas uma hora ou outra, talvez ela questione alguma coisa. Talvez ela não questione nem para esses pais, talvez isso apareça ou repercuta na vida adulta. Ou quem sabe é um ser tão elevado ao ponto de que realmente entender que aquele ali é o amor e pronto, e não. Mas eu acho que mãe, não sei, sabe? Você vem de dentro de alguém. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, não necessariamente vai ser um problema, mas que isso vai repercutir de alguma forma, eu acho que sim. O que não impede que eles sejam bem criados e amados. Inclusive, tem mais. Né, como a gente tem famílias que são desajustadas, tem cuidadores que, na verdade, são verdadeiros anjos da guarda. Então, É tem verdade. cuidador, tem babá, que é mais mãe do que mãe. Ela vai ter, assim, vai ter uma importância primordial na vida dessa criança? Vai. Mas, por outro lado, aquele amor que ela tem da babá, do cuidador, da avó, mas que ela não teve daquela mãe ou daquele pai de repente, isso vai influenciar de alguma forma, assim, isso vai machucar de alguma forma, assim. Eu penso assim, eu não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. Respondeu porque toca a realidade de muitas pessoas, né? A gente não fala em família desajustada, a gente fala em família desestruturada, porque o termo ajuste é muito relativo, mas estrutura é muito claro, né? A gente tem vários modelos de estruturas familiares e, dependendo das relações, todas essas estruturas familiares podem funcionar bem. Como você mesmo falou agora, Davi questiona sobre o pai, né? Pergunta sobre o pai, mas ele vive numa família estruturada. Eu percebo, eu sinto o Davi uma pessoa que faz parte de uma família estruturada, ou seja, que funciona, ele sabe os papéis, ele sabe a rotina, ele é muito diferente em falar ajustado, entendeu? Eu acho que encontrar uma família ajustada, nem a primeira família foi, nem Maria, José e Jesus, a Santa Família foi ajustada. Afinal, José não era o pai era Deus, Maria não era virgem. Então, veja, o que é ajustado? Mas era uma família estruturada, na verdade. Todas as famílias precisam de ser regidas por alguma estrutura, porque naturalmente, para a criança se desenvolver, ela precisa saber em que ambiente está. E ambiente é estrutura, ambiente é rotina, ambiente são papéis de relacionamento dizem e ensinam a ela quem ela é. Quando eu fiz essa pergunta, é exatamente para ressaltar que o que mais importa é transmitir para as pessoas com quem a gente vive o que elas significam para a gente. E muitas vezes esse significado não se dá pela palavra, se dá pelo contato, se dá pela relação. A palavra muitas vezes não transmite o que você realmente de fato sente. Eu tenho uma amiga que ela diz que o cunhado dela maltrata verbalmente o filho, mas quando ela conversa com o cunhado, o que ele diz não tem nada a ver com o que ele fala. O que ele diz sentir pelo filho não tem nada a ver com o que ele fala para o filho. Na verdade, quando ele abre a boca para falar do filho, ele, na verdade, deixa vir à tona todos os medos, as inseguranças, os temores e as frustrações que ele carrega. Então, ele tem tanto medo de ver o filho passar por aquilo que ele passou, que ele não consegue dizer ao filho, eu te amo. Ele diz ao filho, por que você não procura uma coisa para fazer? Por que você não procura uma coisa para ser? Por que você não faz isso? Ou seja, distorce tudo o que sente diante dos medos que carrega. Eu estou dizendo isso porque o autor, que eu estou lendo aqui a sinopse do livro, ele fala de medicina psicossomática. E psicossomática não tem nada a ver com espiritual, tá certo, gente? A Uhum. psicossomática é exatamente manifestações no corpo de coisas, de problemas que ocorrem na mente. Então, muitas vezes, um exemplo clássico é um ataque de pânico, né? Quando a pessoa tem um ataque de pânico,
ela sente que vai morrer, ela sente a respiração acelerada, o coração parece que vai sair pela boca, mas quando vai fazer os exames, está tudo normal, nada acusa o que ela está sentindo. Ou seja, o corpo está manifestando, na verdade, um transtorno que é psicológico. Então, isso é o clássico do psicossomático. E aí ele fala que as crianças podem, de fato, e muitas vezes acontece, muito mais nessa fase, né, manifestações psicossomáticas do que realmente fisiológicas. Porque como ela não tem as ferramentas da fala, como ela não tem as ferramentas do manejo social para poder expressar o que estão sentindo, o que estão querendo, o que desejam, então, e ela manifesta tudo isso no corpo. Como Sandrinha falou, né? Através do pum, através da cólica, através do choro, através da dor, da irritação, da inquietação, do sono. Então, tudo o que se passa na mente da criança que não pode ser expresso se expressa através do corpo. Então, psicossomática é exatamente isso. E é nessa fase que mais acontece fenômeno psicossomático. Mas tudo, e eu concordo nesse ponto, né? Concordo pelo seguinte: a relação é a chave do sucesso. A relação que você estabelece com as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente com os filhos, é a chave do sucesso para dar uma chance para aquela encarnação ser bem sucedida. E aí eu estou falando de uma forma espiritual, né? Eu acho que a maior missão de todos os pais não é criar filhos perfeitos, mas dar a condição deles atingirem a perfeição por mérito próprio. Ou seja, diminuir o máximo que pode os obstáculos. E a melhor forma que a gente tem de fazer isso é fazendo ele sentir que ele é importante, que ele é amado, que ele é querido. Eu acho que quando a pessoa tem essa base emocional, ela consegue ter um fundamento muito sólido para várias outras coisas, para superar muitas outras coisas. A falta disso, a gente sabe que repercute a longo prazo. Toda falta de amor que uma criança recebe repercute a longo prazo na vida e na construção da personalidade e dos traços pessoais dessas pessoas. Hoje, quando eu me vejo, claro, graças a temas como esse de Sandra, eu percebo que muitas coisas que eu carrego são fruto da minha educação, da minha raiz familiar, né? Eu consigo reviver o que eu passei na infância, na primeira e na primeira e segunda infância, como me marcaram na fase adulta e como isso influencia na maneira como eu crio os meus filhos, as minhas filhas. Então, quando a gente olha para fora, e olha, não é só como eu crio minhas filhas, não. Vocês que não têm filhos, vocês que não têm filhos e filhas, vocês projetam isso com as pessoas com quem vocês se relacionam a todo instante. Então, revisitar essa fase da nossa vida é uma maneira de entender o eu sou de hoje. É uma maneira de perceber quais são os traços de personalidade marcantes em mim que foram criados durante essa fase da minha vida, a infância. Eu lembro bem que durante a gravidez de Vivi, eu dei um tema, foram 2 sábados ou 3 sábados, baseado num livro de Reis, que era Infância, a Idade Sagrada. Ele não tinha essa pegada que Sandra trouxe hoje. Ele tinha mais um cunho psicológico, né? E eu me lembro muito bem como ela falava que a primeira e a segunda infância é uma base que forma o homem e a mulher para o resto da sua vida. Eu nunca me esqueci disso. Mas ela não falava da criança. E foi isso que eu fiquei muito impressionado. Ela não focava muito no desenvolvimento infantil. Ela focava muito na relação paterna. Porque são os pais que projetam na criança tudo o que são, conscientes ou inconscientes. Conscientes ou inconscientemente. Então, como Sandrinha disse, a ausência do pai ou da mãe causa
tanto quanto a presença. E se tem uma coisa que é nociva na formação infantil, não é a ausência ou a presença do pai, mas a intermitência. A gente diz que o pai presente é uma coisa, o pai ausente é outra. Mas aquele que aparece quando quer é o pior que tem. Porque cria na criança uma sensação de insegurança que desenvolve raízes muito difíceis de ser trabalhada na fase adulta. Aquela angústia que ele tem, porque sabe quem é o pai e quer a presença do pai ou da mãe, mas que ela não acontece nos momentos em que ele espera. Essa frustração recorrente, do ponto de vista psicológico, é um dos piores cenários que a gente tem. Então, vocês que são mães ou pais separados, pensem nisso. Não tem problema em falar para os filhos quem são os pais. Eu não vejo como uma forma nociva falar para os filhos como foi a história de relação que gerou eles, né? Nem sempre é uma história bonita, mas é necessária para ele saber quais são suas raízes. Mais na frente, em algum momento, ele sempre vai questionar quem está junto, quem era meu pai, quem era minha mãe, por que vocês estão, por que vocês não estão. E contar e ajudar ele a formar esse imaginário é muito importante para ele poder tirar suas próprias conclusões, para ele poder formar e ter uma imagem referencial, e ainda que seja negativo. Muitas vezes não é positivo, principalmente, e reconheço que os pais têm uma má fama na relação familiar. Muitas vezes, não raro, o papel do pai, muitas vezes, é nocivo na estrutura familiar, né? Por vários motivos, que aí isso daria outro tema, né? E eu acho que só lá na frente, quando a Andresa trouxer o sagrado feminino e o sagrado masculino, é que a gente vai poder entender melhor um pouco dessa história, que é uma história espiritual, kármica da humanidade. Ou vocês não percebem que o papel da mulher, apesar de ser tão importante, é também muito sofrido? E que o papel do homem, muitas vezes, é tão necessário, é executado de uma forma tão nociva. O patriarcado não é bom, assim como não tem sido bom na história da humanidade, por vários motivos. E eu tenho fé que a humanidade, depois dessa fase, dessa transição pela qual passa, vai superar tanto o matriarcado quanto o patriarcado e vai entrar numa era que é a síntese dessas duas eras, que é a síntese dessas duas forças. Inicialmente, nós éramos guiados por uma força feminina passiva, passamos a viver uma força ativa masculina e futuramente, espero que assim seja, a gente viva para ver a nova era, que é a síntese e a união dessas duas polaridades, criando uma coisa nova. É o que os espíritas chamam de planeta de regeneração. O planeta de regeneração passa por isso, por essas sínteses, por essas harmonizações, por essas resoluções de coisas aparentemente insolúveis, né? Como o positivo e o negativo, o masculino e o feminino. Tudo isso acontece tanto na humanidade quanto na vida de cada um de nós. Tudo isso acontece no coletivo quanto no individual. Toda essa transformação e essa passagem de eras acontece não só no mundo externo, mas no nosso mundo interior, do ponto de vista espiritual e mental e psicológico. Então, todo o tema, a gente sempre deve abrir os nossos olhos para essa visão ampla, como Sandrinha fez. Ela não concordou com muitas coisas do livro, e eu também não concordo, e colocou a alma dela, né? Eu comentei aqui no chat, não foi uma aula técnica, foi uma aula que ela colocou a alma, que ela colocou a vivência, que ela colocou a experiência, que ela botou lágrimas, e isso torna um tema preciosíssimo, porque a gente sente que a pessoa está presente no que está falando. Não está contando a história de um autor, mas, na verdade, está usando o autor como pretexto para colocar a história da vida dela. A gente conhece mais a pessoa quando assiste temas
dessa natureza. Então, fica a dica, vocês que vão dar tema, falem de temas que vocês gostem, falem de temas que vocês gostariam de ouvir, que vocês gostariam de aprender. A gente não precisa ser especialista para compartilhar conhecimento. A gente precisa ter amor pelo conhecimento. E aí a gente busca e aprende e compartilha o pouco que sabe. E aí o tema ganha vida. Meus amores, 9h32. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Mas eu acho que o tema foi maravilhoso. Gostaram? Faltou de já, vou perguntar. Obrigada, gente. Obrigada. Muito bom, Sandra. Parabéns. Perfeito. Cadê Davi, Sandra? Maravilhoso.